sábado, todo sábado à tarde, Rua Javari, ou é sábado à tarde, é domingo de manhã. Domingo à tarde, nunca, mas a Ponte ia jogar em Sorocaba. Me lembro, você quer ver? Eu me lembro um Ponte Irmãos Romano, essa é do baúzão. Eu ouvi Ponte Preta e Volkswagen. Eu não vi o dilúvio, mas pisei na lama. Era um sábado à tarde, Pereira Neto, em São Bernardo do Campo. Volkswagen Ponte Preta. Você vai morrer, não vai ver tudo. Mas entrava essa marchinha da Bandeirantes, né? E o cara não entrava. Era um sacrifício danado. Os heróis do rádio, como devemos à geração, né? A geração do rádio, a todos aqui da nossa querida Campinas, a todas as emissoras que militaram, trabalharam e lutaram pelo rádio de Campinas, até bem pouco tempo, o Tigrão, o Batista, o Marcos Luiz, o Lupe já é uma geração já nova, né? O que esses caras viajaram, lutaram, o que esses caras pegaram e já passaram por aí, você entendeu? Hoje, né, eles fazem pela TV, não é segredo pra ninguém, mas é merecido. Chegou a tecnologia, chegou a internet, chegou o WhatsApp, chegou tudo, e assim vamos nós, né? Então, 16 horas, Ponte Náutico, já o Lupe. Informações da Ponte, tem o Tigrão também à disposição. Ao meu lado, Gleger Zorzin, mas chegou aos 48h30 do segundo tempo. E aí, Gleger, tudo bem? Tudo bem, né, Edu? Um abraço pra você, uma boa tarde ao amigo ligado na Bandeirantes. Que prazer estar aqui ao seu lado sempre. E você estava dizendo uma coisa, viu, Edu? Aliás, essa semana nós conversávamos muito sobre o horário de jogos, né? Nossa, aqueles jogos na madrugada, 9h30, né? Aqueles horários exóticos, 10 horas da manhã. Na minha época, como jogador, era sempre assim. Ou era quarta-feira... Não, era quarta-feira, 7h30. Quarta-feira, 8 horas. 8 horas, exatamente. E domingo às 4. 8h30. Domingo às 4. Sempre assim. E era sensacional, maravilhoso. A logística melhor. Na Javari era só sábado à tarde, né? Só sábado à tarde. Joguei muito. Manhã. Joguei domingo de manhã na Javari lá. Um calor que Deus me livre. Você ia bater o tiro de meta, o torcedor ficava puxando a blusa aqui, ó. Porque era muita... A Javari é um estádio maravilhoso, aconchegante, muito bom. Eu adorava jogar na Javari. Aquela pressão, aquele negócio lá é sempre muito bom, né? Mas é um prazer estar aqui com você. Expectativa de uma tarde interessante aí pra Ponte Preta, né, Edu? Pega um time que tá com dificuldade, querendo sair lá de baixo, jogando dentro de casa. Eu acho que a Ponte precisa impor aí. Claro que tem todos aqueles problemas que aconteceram. Mas olha, Edu, eu vou dizer bem sincero pra você. O que eu vi nas últimas 2 partidas da Ponte, mesmo não tendo resultado positivo, que é a vitória, claro, o time se dedicou demais. Correu, lutou, buscou. Eu acho que esse é o perfil desse time da Ponte. Mesmo cheio de dificuldades fora de campo, e a gente tem certeza que o pessoal já está se movimentando para organizar e deixar tudo redondinho, os jogadores têm se dedicado. E é uma partida interessante. A Ponte pode dar uma encostada lá. Claro que os times lá venceram, né? Mas a Ponte tem que fazer a lição de casa. Vencer o jogo, se quer ainda ter alguma chance, esse jogo, sem dúvida nenhuma, é fundamental para Macaquinha, Edu. Falar pra você, rapaz, hoje negócio de site, como é carregada a página, né? Olha, fica tudo travado, tem tanta propaganda, mas tem tanto aviso aqui. Mas por isso eu não sei como é que o site... Você tá lendo uma notícia, vem o treco no meio, assim, de propaganda. Falar pra você, por causa de papel, vem tudo limpinho, gostoso, eu faço do meu jeito, anoto, tá duro ficar moderno. Seu Lupe, 14h32, já o Tigrão participando, informações da Macacajá. Lembrando que ontem, você viu Juventude e Cruzeiro ou não, Gleger? Você viu ou não? Sim. Bom goleiro Juventude, hein? Bom goleiro. Pegou uma cabeçada no final, uma na trave aquele que jogou na Ponte, o Potker. Chutou uma na trave, mas o Juventude fez o golzinho de Pedro, mas deu uma sustentada, rapaz. Fez a lição de casa, né, Edu? Entrou com a bola, o que você achou? Eu gostei. O problema é que o Cruzeiro tá cheio de dificuldades, né? Perdeu pro Oeste, rapaz. Perdeu pro Juventude. E o Filipão tentou, né? Tentou aí. Pelo menos o Cruzeiro tá ali, meio de tabela. Tomara que não caia. Não, acho que não tem risco de rebaixamento, não. Mas é aquilo que eu digo, né, Edu? Sempre. Quando as coisas não andam fora do campo, dentro de campo é difícil. A bola bate na trave, o goleiro adversário faz milagre. É complicado. As coisas precisam estar redondinhas para que tudo aconteça. Mas
sem dúvida foi uma grande partida do Juventude que estava ali, né? Oscilando demais nesse momento final aí do campeonato, mas conseguiu uma vitória importante, Edu. Foi um bom jogo. Antes do Lupe, deixa eu chamar o Tigrão aqui, 14h33, eu não acredito. Será que o Tigrão está realmente na escuta? Está na escuta? Participando tão cedo assim do Concentração? Eu não acredito. Eu não acredito. 16 horas tem Ponte Náutico. Moisés Lucarelli. O Tigrão daqui a pouco vai falar, hein? Você sabe que o Tigrão tá naquela poltrona dele. Sim. Lá no home office, né? Tá naquela poltrona, que é um espetáculo. Na mansão frigobar dele. Do lado. Frigobar do lado. Só que hoje ele tá bebendo só água com gás, ele falou. Ar-condicionado. Ar-condicionado, né? O equipamento todo montado. Aquele telão da casa dele que é espetacular. Não, aí fica fácil, né, Edu? Fica fácil. Vou falar pra você. Olha, hoje, torcendo pra Ponte. Torcedores do Botafogo de Ribeirão Preto, torcedores do Paraná, torcedores do Vitória, torcedores do Figueirense. A torcida da Ponte aumentou demais hoje, hein? Porque pra ela mesmo vai ser difícil fazer alguma coisa. Vamos ver se faz pros outros aí. O Oeste já está rebaixado, viu, gente? Aliás, o Oeste ontem jogou com Confiança. Antes do jogo já estava rebaixado. Já foi. Ganhou do Cruzeiro no Mineirão e perdeu por Confiança ontem. Foi no Independência o jogo, né? Foi no Independência. Foi no Independência, Mas já foi, né, Edu? Já ia ser mesmo, né? Já, não tinha jeito. E o Juventude com a vitória 1-0, gente, mais suado, hein? Que jogo. Eu assisti tava ouvindo uma rádio de Caxias do Sul. Rádio Caxias? Rádio Caxias, você tá bom, né, Lupe? Eu tô bem, graças a Deus, Edu. Mas diferente, rapaz, não tem. Ela terminou o jogo, mas que nostalgia, rapaz. É bacana. Termina o jogo, terminou. Tchau. Só um destaque final. Puta, tranquilo, rapaz. Nós ficamos aqui 1h30 depois do jogo, Sim. Nós ficamos 1h30, no mínimo, depois do jogo. Os caras lá, o Juventude, quarto colocado, possibilidade de acesso, terminou. Opa, fala tchau. Opa, valeu! Ô, comentarista, o que você achou? Mas o cara deu um tapa, mas mais dado ainda, tá? Então, o narrador, então, e terminou. Do jeito que veio, foi. Do jeito que veio, foi, né? Bom, eu quero informações da Ponte Preta. Vamos fazer o seguinte, quero ver se você é bom de memória. Vamos lá. Um resumo da Semana da Ponte, como é que foi? Semana da Ponte começou na terça-feira, onde estava programada a reapresentação depois do empate em 2-2 com o Cuiabá. Porém, Edu, não teve treino porque os jogadores fizeram um protesto por conta dos problemas financeiros que a Ponte enfrenta fora das 4 linhas. Estava em aberto na terça-feira, salário do mês de dezembro, 13º, férias, premiações e também também tinha alguma outra situação que ainda estava pendente. Salário dos funcionários também estavam pendentes. A diretoria se reuniu, os atletas entregaram uma proposta na terça-feira e a diretoria, através do seu presidente, Sebastião Marcanjo, foi atrás de recursos e conseguiu quitar o que os atletas queriam. O que eles queriam? O salário de dezembro, 13º e também uma parte das férias. Foi feito esse acordo, a diretoria conseguiu e desde ontem está efetuando esses pagamentos. A informação que a gente tem de pessoas de dentro da Ponte Preta é que até segunda-feira jogadores e funcionários vão receber essas pendências, algumas delas. Outras ficarão em abertos, como por exemplo as premiações. Mas os atletas na quarta-feira treinaram normalmente, quinta também, sexta também. Mas já saiu alguma coisa? Pagou alguma coisa ou não? Já caiu. Já caiu. Deve cair tudo o que foi prometido. Salário do mês de dezembro, 13º e parte dos direitos de imagem dos atletas e o salário dos funcionários até segunda-feira. Momentinho só, por favor. Segunda-feira é conhecido como amanhã, tá? Amanhã. Famoso faz-me rir, né? E o que você achou, Greg, disso aí, hein? Você que já conviveu no mundo da bola, já passou apertado também ou não passou? Já passei muitas vezes. Passou apertado, é. Aliás, você sabe que eu joguei no Náutico, né? Eu ia falar isso mesmo. E o Hélio dos Anjos... Hélio dos Anjos era o treinador. Então. Foi o Hélio dos Anjos que me contratou no Náutico. E que eu abri o jornal cedo, treineiro. Primeira coisa que eu vejo é com quem será que Zorzinho já jogou? Falei, Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos. Eu joguei no Náutico. Ele, inclusive, que me contratou. Ele era o técnico do Náutico na ocasião. E lá no Náutico eu tive muitas dificuldades, como essa, citada pelo Lupe agora, que está acontecendo na Ponte. Tem muito isso, né, Edu? Na Portuguesa eu tive problemas também. Mas eu acho que é claro que é desagradável. É ruim, até pro próprio jogador, né? Vai ao centro de treinamento, olha, não vamos treinar, vamos resolver a situação primeiro. Eu acho que isso daí foi a gota d'água para que o pessoal se agilizasse. Eu, inclusive, até perguntei pro Lupe, na tela da Band, nos donos da bola,
se havia sido anteriormente feito alguma proposta que não tinha sido cumprida. Porque quando chega nessa situação do atleta não treinar, alguma coisa muito grave aconteceu. Porque tem muita conversa, né? Os líderes ali vai conversar com a diretoria, vai conversar com o presidente sempre dá um parecer, estamos com dificuldade, mas nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, alguma coisa aconteceu aí. Pode ter sido uma promessa não cumprida, alguma coisa aconteceu. É desagradável até para o atleta. O jogador não gosta disso, Edu. Eu tive uma passagem pela Portuguesa e olha, Edu, vou dizer uma coisa. Sabe quantos meses eu fiquei sem receber na Portuguesa? 7. Que ano que foi? 2006, né? 2005. Não. 2003. 2003. 2003. 7 meses? Mas 7 meses. O elenco todo é só você? Porque o que acontece? Tem o Campeonato Paulista, né? Aí sai alguns jogadores, contrata outros, e aqueles que iniciaram desde o começo do Campeonato Paulista, que ficaram ali 7 meses. Claro que sempre tem ali os caras, nós vamos pagar metade de um salário. Nós vamos... Mas num todo, somou 7 meses. Foi uma dificuldade enorme, uma dificuldade tremenda. Eu costumo dizer que a minha vida financeira no futebol, ela teve uma vida até a Portuguesa, e depois da Portuguesa, quando acertou outra, porque realmente é complicado. Nossa, 2003, hein? Faz tempo. Você sabe que foi depois daquele rebaixamento da Portuguesa. A Portuguesa foi rebaixada para a Série B em 2002, e aí eu fui contratado, tinha o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, ia disputar a Série B depois de uma longa data disputando a Série A. E aí teve essa dificuldade aí, olha, vou dizer uma coisa, e teve, desses 7 meses aí, teve uma vez que nós tomamos a mesma decisão que os atletas da Ponte tomaram. Nós não vamos treinar hoje. Nós não vamos treinar. Me lembro eu que era uma tarde, chegamos lá, o treino estava marcado para as 16 horas, os jogadores, nós combinamos, chegamos lá umas 2h30 e falamos para a diretoria, nós queremos um parecer aí, né, definitivo, porque até então eles estavam ali, não, estamos esperando o dinheiro do, como é que chama aquele jogador Ricardo Oliveira, que tinha sido negociado, que não sei o quê, que tinha uma transação com ele lá e tal, estamos esperando esse dinheiro chegar. E aí vai chegar tal dia, aí chegou no tal dia, mas o dinheiro foi bloqueado na justiça, tem que esperar. E aí começou a virar uma bola de neve e nós paramos, né? Olha, nós não vamos treinar hoje à tarde. E eu tô dizendo que é desconfortável até pro atleta, porque é difícil, né? Uma situação ruim, 7 meses é muita coisa. E depois outra vira, olha, o Globo, que nem da Ponte, são funcionários envolvidos. Você já pensou o ambiente de jogadores? O elenco da Ponte tem mais ou menos quantos? Uns 30? Mais de 30 jogadores? Vamos colocar 35 jogadores. Ou são 35 esposas, rapaz. São 35 famílias, é pressão pra tudo quanto é lado, um conversando com o outro. Eu tenho uma pendência, eu tenho aqui, não sei o que tem. Quem pode. Quem tem na estrada aí tem um gás guardado aí, mas funcionar... Mas incomoda, viu, Edu? Mas incomoda justamente por isso que você falou. A esposa cobra mesmo. A esposa chega sai alguma coisa, pronto, o cara já leva um amarelo ali. Não, e aí você imagina, que tem muito jogador que tem a esposa, tem os filhos, mas o pai, a mãe... Né? O pai e a mãe da esposa, depende do cara também. Depende do cara também. Então é complicado. E aí o que é o mais desagradável? Você tá ali, aí o roupeiro que ganha pouco, que tá precisando, né? A cozinheira, né? O faxineiro, né? O massagista. E isso vai gerando um desconforto dentro do vestiário. Né? É uma situação empresta dinheiro pro outro, empresta mesmo, você sabe disso. Demais. O cara que tem um pouco de condição fica com dó, acaba emprestando, aí o cara mais recebe, já tem que pagar. Não, é difícil. O problema da Ponte é ela mesma. Veja bem, o Lupe, recentemente teve uma ação contra o Carnieri, que ele é proibido de entrar no Majestoso, né? Ele foi afastado das atividades da Ponte Preta. Ele não tem cargo nenhum. Ele carinhosamente é chamado de presidente de honra, né? Mas tem uma oposição na Ponte. Teve um cara, você quer ver, foi 2011, e foi contra o Náutico. Eu vou pegar depois o papel aqui. Eu tenho a história desse jogo. A Ponte subiu aqui contra o ABC, foi 2011. Foi 4-1, 4-2, enfim, foi quando a Ponte subiu. Subiu e tal, subiu pro Brasileirão, Kleiner era o treineiro, e o último jogo era em Recife com o Náutico. Nessa semana, a Ponte nunca está em paz. Nunca está em paz. Acabou de subir. O que fizeram? Teve um conselheiro que entrou contra o Carnieri, que era o presidente da época.
Porque devido a uma auditoria que o Carnieri contratou, essa auditoria do amigo dele ou alguém de dentro da ponte, então é uma auditoria irregular. Sim. O Carnieri foi afastado, nunca mais voltou para a presidência. Ok, agora de novo entraram contra ele. Tá proibido de entrar lá e tal. Que tem. É uma coisa tão corriqueira. Não querendo aqui defender o Carnieri, eu sou a favor da ponte. Eu não sou nem contra nem a favor do Carnieri, o que foi melhor para a ponte. O Carnieri está frequentando a Arena Ponte Preta, participando das reuniões, ele chega lá na ponte, ele teve recentemente na prefeitura, ano passado. Ele teve na prefeitura, foram no urbanismo, ele, Tiãozinho, o pessoal todo. Aí entraram contra ele, e ele é proibido de frequentar a Ponte Preta. Não pode entrar na Ponte Preta. Ok. O que aconteceu? Ele ficou com o saco cheio e falou pro Tiãozinho, falou, não vou colocar porte nenhum. Não vou colocar mais nada, pronto, se vira. E aí começou essa correria. Entendeu? E teve alguns acidentes também no meio do caminho que foram revelados pelo próprio presidente Sebastião Arcanjo na terça-feira. Porque a gente acompanhou toda essa movimentação lá no CT. O Tiãozinho, na saída, eu estava lá, tinha outro profissional de imprensa lá, ele nos atendeu. E ele revelou que no meio do caminho, acredito que você também ficou sabendo, de dívidas que a Ponte teve com atletas que entraram na FIFA. E que poderiam ocasionar para a Ponte Preta a perda de até 6 mandos nesse Campeonato Brasileiro da Série B. É mais de um? Mais de um. Pô, fiquei sabendo do Luiz Ali, aquele boliviano. Tem um menino que veio do Elvis Coronel. Veio para o Sub-20, paraguaio, em 2016. Mas a Ponte tem que parar com essas coisas de Jorge Mendonça, de Luiz Ali, de... São 3, na verdade, porque também tem um menino que veio em 2015 para a base e depois voltou quando foi criado. Agora eu vou buscar o nome dele aqui. Naquele Sub-23 ele voltou e acionou a Ponte Ele não, né? Na verdade, ele e esse Elvis Coronel, sim, eles acionaram a Ponte, mas o Luiz Ali foi uma questão de Training Compensation, que é uma espécie de mecanismo de solidariedade que a Ponte tinha que ter pago ao clube de origem dele quando ele veio para a Ponte, independente se teve custo ou não. E isso, atleta que jogou 24 minutos e gerou uma dívida de aproximadamente quase 220 mil reais. Esse do Elvis deu quase 700 mil reais. Mas é transação internacional, é isso? É cara que vem de fora, do Brasil. Que vem de fora do Brasil. Deixar bem claro pro ouvinte, esses cabeça de bagre que vem de fora. Isso. Esse Luiz Ali, ele entrou contra o Botafogo do Rio aqui, jogou pouquinho e se machucou. 11 minutos. 11 minutos. Aí ele ficou meses, Gleger, sem jogar e aí foi convocado para a seleção boliviana. Sem jogar na Ponte e contundido, foi para a seleção da Bolívia, foram 3 amistosos, lembra disso? A Bolívia teve 3 amistosos. Ele jogou, voltou para a Ponte, encostado, jogou mais um pouco e tal. Contra o CRB lá em Maceió, mais 11. Mas então, e aí foi embora, e deu toda essa confusão. Mas isso lembra de Jorge Mendonça, aquele paraguaio? E teve outros também. Eu não sei, você que do mundo da bola aí é mais inserido, viu, ô Jorginho? Esse negócio de transação internacional, o cara que vem de fora. Aí dá problema. Quanto que a Ponte não pagou por esse Luiz Ali? Isso contribuiu também para dar uma furada no caixa, né? Não foi isso? Sim, porque o Tiãozinho disse que ele tinha se organizado para pelo menos quitar até essa folha do mês de dezembro que estava aberta. Aí ele teve que pagar quase 1,5 milhão, 1,2 milhão reais por conta dessas 3 dívidas na FIFA. Ele teve que... Se ele não pagasse, a Ponte perdia pontos. Ela poderia, sem 6 pontos. Hoje ela estaria com quanto? Agora me foge. Ela estaria com 48. Ela estaria com 42, estaria brigando lá embaixo. Tá lá embaixo. Estaria brigando lá embaixo. 42 ficava aqui na 15ª posição. O que eu ia falar pra você? Mas então é isso aí, é tudo esses rolos aí, cara. Isso aí é um absurdo, né? É um absurdo. Mas a gente já viu milhares de situações parecidas, né? O problema é que tudo prejudica só a entidade. Independente de qualquer coisa. É claro que com dirigentes diferentes, com presidente diferente, mas a hora que estoura, aí o problema fica grave. Sim. E em alguns momentos, Edu, até é difícil de resolver. Tá aí, ó. O Lupe acabou de dizer. A Ponte teve que pagar uma dívida do passado e acabou deixando, que na minha opinião, esse elenco da Ponte, se tivesse tudo certo, tudo redondinho, tava lá em cima. Tá brigando lá em cima, tava no G4. Então atrapalha. Gera um desconforto, gera desconfiança, quebra de confiança. Isso é fundamental. Se o atleta tá no clube e ele não confia naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo passado da diretoria para o elenco, atrapalha demais. Porque desconcentra, né, Edu? Não é aquela mesma concentração, né? Prêmios,
e os caras prometem, os caras vão lá, lutam, conseguem os objetivos e aí não vem a premiação. Então isso tudo gera um desconforto. Gera um desconforto, não tenha dúvida. Que sirva de exemplo, né? Principalmente nessas transações internacionais. E olha, Edu, vou dizer uma coisa. Eu estive na Coreia, trabalhei por quase 3 anos na Coreia. E alguns jogadores brasileiros fizeram parte lá do elenco do time em que eu trabalhei. É uma burocracia essas transações internacionais, você não tem ideia. Eu tentei lá numa transação lá de um atleta e depois o retorno dele para o Brasil também, ficou aqui 2 meses tentando, já estava contratado pelo clube, mas a transação não chegava, tinha que pagar um negócio na FIA, é um rolo danado. Então, que sirva de lição para que não aconteça mais, né? Porque tá aí, ó. Você vê, 1.200.000 tem que pagar uma dívida. E aí, como é que fica os cofres? Como é que fica o pessoal que tá lá? Então é difícil demais. Vamos dar uma faturada? Já já o Lupe complementa se tem mais novidades da ponte. Em 14h48, já, Mestre Tigrão com a gente. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Olha, abraçando aqui. Alô, William Cabelo, meu amigo. Muito obrigado, abraço pra você. Marcel do Canadá, também muito obrigado sempre na audiência. Deixa eu ver aqui, Marisa conosco, muito obrigado. Segura, Marisa. Deixa eu ver aqui, a Célia de Santos também, sempre com a gente, muito obrigado. Edu, muito obrigado. Quem que é? Jonas Carneiro Filhos, Lourenço e Especial e Milena. Opa, deixa eu ver, colocou tudo aqui. Vamos, nega véia. Jonas Carneiro e os filhos, Lourenço e a Milena. Que legal, que legal. Muito obrigado, meu querido, pelo carinho, viu? Um grande beijo para vocês. Vamos lá, Lupe, complementando o que o Tigrão quer falar, hein? Novidades mais da ponte aí, o que você tem aí? Edu, temos mais novidades negativas, né? Ontem, na sexta-feira, vazou aí um vídeo, né? Onde tinha um jogador do Guarani, o Júnior Todinho, e 2 jogadores também da ponte em uma casa noturna, sem a máscara. Tudo junto? Eu não sei, é a mesma casa noturna, não? É a mesma. O Guarani publicou uma nota, né, envolvendo o Júnior Todinho. Essa de hoje é outra. Sexta-feira, vazou alguns vídeos de sexta-feira, parece que foi na semana passada, e a ponte recebeu esse material e foi apurar. João Veras e o Derlei, volante, aquele da base que sumiu. Tava na Copa Paulista, mas se machucou e há muito tempo. Ah, não é Dauan, é Darley? Darley, isso. Então deixa eu montar. Quem que tava na night era Darley e João Veras. E João Veras. Isso, sem a máscara e todo o protocolo, né, em ambiente fechado, enfim. A ponte que tem um sistema rígido nessa questão de protocolo, até porque o Dr. Roberto Nishimura é um dos responsáveis por cuidar do protocolo. Sim. E hoje está afastado como diretor médico da ponte, está trabalhando na CBF em cima dessa questão do Covid. A ponte afastou esses atletas por 10 dias e puniu com multa no salário. Então hoje o João Veras não estará no banco e o Derlei, que estava no departamento médico, eu não tenho muita informação para falar qual é o tipo de lesão e por que ele não está jogando, mas ele há muito tempo já não estava aparecendo mais no time profissional. Então esses 2 atletas foram afastados do elenco da ponte por um período de 10 dias e foram multados em um valor nos salários. Tá, e o Roger teve um problema esse ano também, estava no culto. Alguma coisa dessa natureza, né? Que também foi chamada a atenção. Bom, e a provável ponte para pegar o Náutico 16 horas? Você tem provável time da ponte, Igor Vinhas no gol, Apodi na direita. Ninguém pegou Covid, nenhuma novidade. Não, a ponte inclusive divulgou
Sexta-feira que foram feitos os exames, estavam todos certos. Igor Vinhas no gol, Apodi na direita, o Wellington Carvalho e o Luizão na zaga. E na esquerda, o Yuri. Mesmo o Lazzaroni já podendo até aparecer no banco de reservas, o Yuri deve ser mantido na lateral esquerda. Meio campo com Barreto, Zanocelo, Camilo. E no ataque, Luan Dias ou Pato, acredito que pode aparecer aí o Pato como titular, ao lado do Peixoto e também o Bruno Rodrigues. Ô, mestre Tigrão, ouviu tudo isso aí que nós comentamos aqui? Você vai querer falar o quê, hein, Tigrão? Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Edu. Um abraço, tudo bem, querido? Um abraço a todos os demais amigos aí no estúdio e um abraço muito forte ao amigo ouvinte da Bandeirantes. Edu, fico com uma expectativa muito grande de como vai ser o comportamento desse time da Ponte. É bem verdade que com a vitória do Juventude ontem, né? Sexta-feira. Foi ontem. Foi ontem. Isso, foi ontem, isso. Complicou um pouco, né? Mais ainda a situação. A gente está dizendo que com 48 pontos e 4 rodadas apenas a contar da de hoje, a Ponte respira por aparelhos. É muito difícil a situação e nem mesmo ganhando os 4 jogos há a garantia de que a Ponte possa subir. Então, tem a questão do ânimo, da motivação, esta questão financeira, até que ponto que ela vinha refletindo ou não vinha refletindo no comportamento do time, além também da questão, não é, dessa distância que agora separa aí, dos jogadores acreditarem ou não ainda nesta possibilidade. Então a minha expectativa maior é o comportamento, é a forma com que a Ponte vai enfrentar um jogo que para o Náutico é absolutamente de vida ou morte, né? Se para a Ponte existe aí tal uma tênue possibilidades tal, o Náutico está a um ponto da zona de rebaixamento. O 17º, que hoje é o Vitória, tem 38. E o Náutico tem 39, ao lado do próprio Figueirense, que aliás é o último adversário, o último jogo da Ponte neste campeonato. Então pode ser que a Ponte, por exemplo, vá a Florianópolis, esse jogo é lá, enfrentar o Figueirense, e o Figueirense dependendo com todas as suas forças de ganhar esse jogo para não cair. Então, essa maneira de encarar a competição, qual o interesse da Ponte no jogo? Como é que os jogadores vão se comportar? Esta é a grande curiosidade que eu tenho para o Pega de daqui a pouquinho no lendário estádio Moisés Lucarelli. E quanto à formação, acho que não foge muito disso daí que o Lupe disse, é a base que vem jogando, e acho que ele vai para um 4-3-3 com o Guilherme Pato, com o Matheus Peixoto na frente e também com o Bruno Rodrigues, que é o melhor jogador do time, mantendo esse tripé aí de meio campo com Barreto, com o Zanocelo e também com a presença do Camilo, o Camilo com um pouco mais de liberdade para chegar à frente, mas a gente espera um Camilo um pouco mais animado, né? O Camilo parece que joga depressão, né? Então faz a obrigação, mas vai com pernas pesadas, não tem conseguido ser aquele jogador que a gente já viu ser em outras agremiações. Teve aí sim uma ou outra boa aparição, com uma boa apresentação, mas na média o Camilo está abaixo daquilo que a gente esperava. E na linha de trás, a gente sabe aí que o Lazzaroni caiu em desgraça, né? Vai jogar o Yuri, eu reputo o Lazzaroni mais jogador do que o Yuri, mas também tem que estar afim, né? Tem que estar afim de jogar futebol. Tem que estar engajado no processo, senão não adianta. E a linha de zaga se fixou aí com o W. Carvalho, né, e com o Luizão, parece que deu um certo encaixe, com o Apodi, né? Fazendo a beirada direita, mas na primeira linha onde ele rende muito mais com Igor Vinhas, começando aí a escalação da Ponte. Não acredito que fuja dessa base aí passada pelo Lupe, até porque ele é muito bem informado e também acho que não haveria motivo neste momento para que o Fabinho Moreno venha a mexer aí na equipe, venha a fazer qualquer alteração mais drástica, mais radical, até porque ele está tendo o privilégio de manter a mesma equipe por 3, 4 partidas, o que, convenhamos,
principalmente em função da pandemia, é algo muito difícil de acontecer, além de suspensões e também de contusões que acontecem com tantos jogos encavalados. É isso, Edu. Não consigo atribuir favoritismo para a Ponte. Acho que, apesar de suas chances matemáticas, que a Ponte, no íntimo, os seus jogadores sabem que não dá mais. E o Náutico, não. O Náutico não pode perder de jeito nenhum. Vem com a faca entre os dentes, é jogo de sobrevivência e eu estou prevendo aqui imensas, maiores do que muita gente está pensando, mas imensas dificuldades na partida de logo mais. Nesse jogo histórico, né, que você acompanhou tudo, já trabalhava no rádio e de velho, 1997, dia 7 de dezembro, dia 8 seria um feriadão em Campinas, dia 7 foi um domingo, de manhã, começou às 11 horas, esses dois times aí, a Ponte subiu, depois de 11 anos fora da divisão de elite, subiu naquele empate de 1-1 com o Náutico, então o jogo tem história, e a Ponte com um jogador a menos, a Ponte que fez o gol com o Claudinho, né? E depois tomou um empate, teve um zagueiro expulso e o Fabiano pegou aquela bola impossível já nos acréscimos no gol da linha do trem e a Ponte conseguiu com o 1-1 subir. Então é um jogo que tem história. Hoje, uma história, uma importância, em grau de importância do jogo, completamente diferente disso que eu estou dizendo aqui, mas ainda assim é sempre um jogo interessante e eu espero que a Ponte não jogue a toalha. Eu espero que os jogadores estejam atentos, engajados, interessados pelo jogo e que tenham, acima de tudo, alto senso de profissionalismo, Edu. Quando o Náutico atacar lá pro gol da FEPASA, dá para lembrar desse jogo. Oi, Lupe, pois não. Eu só preciso corrigir uma informação de data. Mas, por favor. Eu falei que a greve do jogador... A greve não, o protesto dos jogadores foi na terça, foi na quarta-feira, perdão. Porque jogou com o Cuiabá na segunda, terça foi folga geral e na quarta que eles não treinaram, aí quinta, sexta, sábado e domingo, não, sexta, quinta, sexta, sábado treinaram. Então, foi no gol da FEPASA em 97 que o Renato Carioca foi expulso com 11 minutos de jogo. Zagueiro da Ponte, a Ponte jogando com 10. E aí foi um sufoco, eu vou falar pra você, rapaz, não, a Ponte atacava pro gol da FEPASA, gol de entrada que o Renato Carioca foi expulso. Aí no segundo tempo, sim, a Ponte atacando pro gol de entrada, né, fez com o Claudinho, mas não deu tempo de comemorar que o Chapecó empatou 1-1. E esse mesmo Chapecó que cabeçou no finalzinho, com o Fabiano fazendo uma defesa sensacional, o Tigrão com o Batista na cabine do Majestoso, e quem estava na outra cabine era Oswaldo Luiz e de cá trabalhando de comentarista na IPTV. 97, quase que teve um treco, rapaz, naquela defesa do Fabiano aí. Ô, Jorginho, a sua opinião a respeito de Camilo, citado por Tigrão aí. O Camilo que infelizmente teve um problema no derby, aquele passe errado, o gol do Matheus Ludic. E o Camilo que contra o Cuiabá estava 1-0 para a Ponte. Aí, Camilo, cara a cara com o goleiro. Chutou, o goleiro defendeu. A fase do Camilo, hein, Gleger? Edu, não tô gostando. Realmente esperava muito mais desse jogador que, sem dúvida nenhuma, é um baita de um jogador. De muita qualidade. Jogador experiente. Por onde passou aí, deixou o seu legado. Deixou a sua marca. Eu acho, Edu, que o que tá acontecendo com o Camilo é o seguinte. Concentração. Tá faltando um pouco mais de concentração para ele, de foco. Você citou aí 2 lances. Aquele lance do derby é um absurdo. Um jogador com a bagagem que tem o Camilo, tentar um passe da forma com que ele tentou ali, da forma com que ele executou, ele é um absurdo. Não pode. Se é um garoto, né, que tá sentindo... Oi, desculpe, Tigrão. Bateu com nojo na bola, né? Exatamente. Bateu com nojo, quis bater com o lado de fora do pé sem olhar. Exatamente. Né? Ou seja, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, se é um jogador um pouco mais jovem, sente o peso do jogo, e é absolutamente normal isso. Mas o Camilo, quantos clássicos o Camilo já jogou, tão importantes quanto o derby campineiro, já jogou o Camilo. Então é um jogador que sabe que no momento daquele, a Ponte vencendo o jogo, um jogo difícil, complicado, né?
Um jogo truncado ali, ele dá um passe daquele. E esse lance aí do Cuiabá poderia definir a partida. Saiu na cara do goleiro. Ele e o goleiro. E o João Carlos já meio que definindo o lance. E ele conseguiu chutar em cima do João Carlos. Então, Edu, tá faltando... Olha, veja bem, hein? Veja bem. O cara do gabarito do Camilo sabe que tem que ter concentração e principalmente comprometimento. Porque ele é um dos jogadores referências desse time. Muitas vezes é até capitão do time, né? Que ele tá ali, às vezes ele oscila ali com ele, com a Apodi, como capitão, mas na maioria das vezes ele tá ali com a tarja de capitão. E capitão de time de futebol é o líder. É o cara que representa todo o elenco. É o cara que tá ali na comissão de frente do grupo. Então realmente tá faltando um pouco mais de concentração, qualidade técnica, né? Até mesmo no aspecto físico, a gente percebe que ele já tá bem, já tá, né, conseguindo. Mas eu acho que a cabeça dele, Edu, precisa estar um pouco mais dentro da Ponte Preta. O cara tem que estar focado. Pra mim, como disse o Tigrão ali, o cara tá, sabe, parece que tá jogando uma pelada de final de ano. E é um jogo profissional, um jogo que vale pontos, é um jogo que vale acesso. Então, realmente, o Camilo tá devendo pra mim, na minha opinião. Tá devendo e devendo muito, tá? Tá devendo e devendo muito. Porque às vezes, Edu, e muitas vezes, na verdade, o jogador, ele tá, tecnicamente é muito bom, mas não vive um bom momento, né? Isso é absolutamente normal. Não tá jogando na posição que ele gosta, às vezes tá indo ali no sacrifício para ajudar o time, mas dedicação, concentração, empenho, isso o cara tem que ter, pô. Honrar realmente a camisa, honrar a camisa da entidade que tá pagando o salário dele, né? Que tá com um contrato na CBF, o cara tem que honrar isso aí, o cara tem que ter comprometimento. De um time centenário, de uma baita de uma história, né? De uma baita de uma torcida. Então, realmente, Edu, eu acho que o Camilo, a cabeça dele não tá aqui. Porque se ele realmente fosse metade, olha, tô dizendo metade, hein? Daquele Camilo que eu vi no Internacional, no Botafogo do Rio, já estaria ajudando muito. E o Camilo aqui na Ponte não tá nem metade daquilo que nós esperávamos que ele fosse aqui na Ponte. Bom, você lembra, Tigrão, na época do Marcelo Oliveira, ele não colocava o Camilo. E Marcelo Oliveira foi cobrado por isso. Metemos a boca no Marcelo Oliveira. Coloca Camilo com João Paulo, Camilo com João Paulo, Camilo com João Paulo. Aí o João Paulo foi embora pro Fortaleza, aí começou, aí era Camilo, né? E até nesse momento é a impressão que nós temos. Mas, Edu, ele tava com problemas físicos na época, não sei se você se lembra. Tava, né? Ele tava voltando de contusão, né? O Marcelo, quando questionado, dizia, olha, o Camilo não aguenta jogar o jogo todo, né? Então a gente tem que ir com calma, com cautela. Eu acho que não é nem pelo aspecto técnico, né? Naquela época lá do Marcelo Oliveira, era o aspecto físico, teve uma contusão, né? Voltou, depois acabou se contundindo de novo. Então eu acho que foi isso. Mas o Camilão precisava se dar um pouco mais. É isso que eu acho que o atleta, quando ele vai para um clube, ele sabe da responsabilidade. Quanto que não tá por trás dele? Torcida, né? História do clube. Tá tudo ali atrás ali. E o cara tem que ter essa responsabilidade. Tem que ter, tá vestindo a camisa de um time centenário. Um time da torcida maravilhosa. Então o cara tem que ter um pouco mais de responsabilidade e um pouco mais de comprometimento, na minha opinião. 16 horas tem Náutico e Ponte Majestoso. Olha, o Flávio Piva pergunta pro Gleger, Flávio Piva do Flamboyant, mas isso é difícil. Flávio, muito obrigado pelas suas palavras, viu? Ele quer saber você, Gleger, que passou por algumas áreas do futebol, em que situação um time de futebol se endivida mais? Quando está na Série A ou na Série B? Né? Pô, mas aí são vários fatores. Que eu acho que o time mais se endivida na falta de planejamento. Pode ser até na Série C, Série D. Se não tiver planejamento, o time vai ficar endividado. Porque aí é o seguinte, né, Edu? Você tem que trabalhar em cima daquilo que você tem. Na Série A, a verba é uma. Na Série B é outra. Então você tem que ter um planejamento correto. Um abraço aí pro amigo ouvinte, né? Obrigado pela pergunta, Flávio. Mas é isso. A questão não é nem a divisão, mas sim o planejamento financeiro.
Abraço pro Luiz Henrique de Pindorama. Ô Luiz, um abraço, viu? Muito obrigado. Espero que os atletas honrem aí esse final de campeonato. Deixa eu ver quem mais aqui. Não colocou o nome, final 1941. É o Hélio Vieira, taxista de Hortolândia. Opa, que é isso? Quanta honra, amigo. Me diz uma coisa, com a vitória ontem, 1-0 do Confiança contra o Oeste, o Confiança somou 45 pontos. Com esses pontos, o time sergipano já se mantém na Série B. No próximo campeonato, só para registrar, né? Acho que ele é torcedor do Confiança. Então o Confiança, ganhando do Oeste 1-0, está confirmado na Série B. Deixa eu ver aqui, 45, tá, né? Porque o Vitória, o primeiro é 38, quer dizer, na matemática ainda não, porque o Vitória vai jogar, viu, gente? Mas deu, viu, Edu? Oi? Mas deu, sabe por quê? Você fala assim, aqui, o cara que é o 17º, tem 38, então ele somando 12 pontos aí, ele pode fazer 50 pontos e tal. Mas o problema é que tem muito confronto direto, né? Existem os confrontos diretos, então se um ganha, o outro não ganha. Então com 45 já escapou, sim. Não vai ter nenhum problema com o rebaixamento. O Confiança, que aliás é um dos caçulas, não disputava esse campeonato há anos a fio, e conseguiu segurar a marimba aí, tá de parabéns. E pra falar nisso, Tigrão, o Londrina subiu ontem pra Série B, hein? Londrina subiu pra Série B. Aliás, ontem, e o Paysandu do João Brigados ficou, hein? Foi ontem, são 2 grupos, a Série C tem 2 grupos de 4 equipes. Como é que foi o jogo do Remo, hein, Edu? Então, Remo 0, eu só sei o resultado. Belém o jogo, hein? O Remo já tinha subido, recebeu Londrina. Vamos entregar para prejudicar o Paysandu, será? Aí o Londrina ganhou do Remo, né? Londrina subiu 1-0 lá em Belém. Lá em Belém, no Mangueirão. Lá em Remo. Ô, Tigrão, será que entregou? Ô, Tigrão, será que o jogo foi ontem? O jogo foi ontem. Será que na sexta-feira teve um pato no tucupi lá pros caras do Remo lá, Tigrão? Vou falar pra você, com bastante pimenta, hein? E o Paysandu perdeu do Ipiranga. Batista uma vez comeu um pato com tucupi lá em Belém. Eu vou falar pra você um negócio, hein? Ele desembarcou aqui já direto pra UTI. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Com uns 4 dias no Hospital Santa Edviges, dos quais 2 deles na UTI. Pergunta, ele disse que ele ficou com a boca amortecida. É por causa do jambu. Parece que tinha tomado anestesia. Por causa do jambu. No dente. Ele não falava. E aí os caras pensaram que tinha dado um derrame no baixinho. E era alguma coisa cardíaca. Eu fui lá visitá-lo, cara. Meteram o cara na UTI lá, pô. O que foi, Batista? Comi um pato no tucupi lá onde eu vim parar. Tava com um gorrinho assim, vermelhinho com a bolinha branca, parecia um Papai Noelzinho baixinho. E deitado na UTI lá, não liberaram ele não, cara. Pato no tucupi, foi experimentar as delícias da culinária paraense, né? E se deu mal, viu? Pior que Semedo tava com ele, Zé Henrique Semedo, comeu 3 vezes mais do que o Batista. Não sentiu nada. Mas o Semedo parece também que tomou um negócio junto lá que esteriliza tudo. Entendeu? Semedo parece que tomou um negócio mais forte lá junto e o Batista tomou só água mineral, dentro do hábito dele, né? Agora o Semedo tomou lá um negócio meio ardido, não me lembro o nome lá. Parece que começa com P. Eu vou falar pro seu negócio. Não sentiu nada. Chegou 0 bala aqui. E já levou direto o Batista pro hospital. Tem Pedro de Belém, né? Você jogou lá, né? Lá não é fácil, não. Não, eu joguei inúmeras vezes lá em Belém. Foi, é complicado. Então. Você pegar ali a Toca do Leão, né? Que é o campo do... Mangueirão é o campo, né? Normalmente é os jogos. Mas aí, quando os times estão com problema... E é longe também, Mangueirão. Eles disseram que é longe. É longe. Aí você vai jogar na Toca do Leão, que é o campo do Remo lá, onde... Você sabe que eu trabalhei no Remo como auxiliar técnico, né? Já fui lá também. Trabalhei no Remo como auxiliar técnico. Eu era auxiliar técnico do Marcelo, falecido, meu querido, grande amigo Marcelo Veiga. Eu era auxiliar dele, nós fomos trabalhar lá no Remo. E a Toca do Leão. E tem a Curuzu, né? A Curuzu, que é do Paysandu. É terrível, hein? Puta, campo espremido.
E aí, Tigrão, já foi pra Belém, né, Tigrão? Várias vezes, né? Uma vez nós fomos fazer um jogo lá com a equipe completa. Olha como que era diferente o rádio, né? Sim. Eu, Batista e o próprio Semedo. Mas aí não é esse dia do tucupi, não. Até ofereci pro Batista. Não, isso não. Batista, vamos comer um tucupi aí, pô. Vamos matar a saudade. Ele não quis. Mas esse foi o famoso dia que nós ficamos hospedados. Nós chegamos lá por volta de 1h da manhã, vai vendo. 4 horas de voo. 4 horas de voo, um Fokker 100 da TAM. Aquele Caicai da TAM, lembra dele? Fokker 100. Viajei muito, né? Eu já viajei muito. Aí a gente chegou lá no Hotel Hilton, o Gleger deve conhecer, no centro de Belém. Demais, tem uma praça em frente ali, né? Tem uma praçona bonita. Inclusive fiz caminhada naquela praça lá no domingo. Linda aquela praça lá, fiquei muitas vezes nesse hotel aí. Foi o famoso dia que a gente entrou no saguão e demos, assim, quase 1h da manhã, e demos de frente com quem? Brandão. Falecido Brandão. Brandão falou assim, agora Vardemir vai pagar uma cerveja pra mim. E aí eu falei, Brandão, e as novidades aí? A rapaziada tá dando muito trabalho. Meu Deus do céu. Colocaram o Piá e Irã no mesmo quarto. Tá saindo fumaça por baixo da porta. Brandão. Você tá falando... Ai, meu Deus. Edu? O Brandão era uma figura. Brandão faz muita falta, meu. Brandão, Maurinha de Gar, Chita, Cocada, Golê, Chupeta, Feão e Jaguari. Você quer mais, ô Tigrão? Brincadeira. Não, Vivo não, só tá timaço, Cocada e Golê. Não, timaço. Timaço. E aí eu falei, Brandão, e o que você fez? Quando você viu a fumaça saindo por baixo da porta. Ele falou assim... Saí de perto, senão eu entrava em órbita. Piá, Regis Pitbull e tinha um goleiro, como é que chama aquele goleiro do Irã? Juntar esse trio aí. Oi, Lupe, há uma chamada. Saiu a escalação, Lupe? Ponte escalada, Edu. Você tá brincando. Eu chutei, hein? Verdade? Sim. Vamos lá, pera um pouquinho só. Pega o papel aí, ô Zorzinho. Cadê o papel aí? Tá aí, ó? Tá aqui. Vamos anotar, Anotando. Então, manda. Ponte escalada para enfrentar o Náutico daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, com 1, Igor Vinhas no gol. Sim. Direita, 22, Apodi. Segura, Apodi. Ok. Na zaga, 3, Luizão. Seu Luizão. E 34, Wellington Carvalho. W. Carvalho. Lateral esquerdo, quem que é, Lupe? 16, Yuri. Com paradinha, eu sei que é Yuri, ok. No meio campo, 75, Barreto. Seu Barreto, sim. 20, Zanocelo. 10, Camilo, capitão da equipe. Camilo é capitão. E a comissão de frente aí? 15, Luan Dias. 29, Matheus Peixoto. E 11, Bruno Rodrigues. Bom, pelo amor de Deus, Bruno Rodrigues. Repita a ponte, Lupe. 1, Igor Vinhas no gol, 22 na direita, Apodi, na zaga 3, Luizão, 34, Wellington Carvalho e na lateral esquerda com a 16, Yuri. Meio campo, 75, Barreto, 20, Zanocelo e 10, o capitão Camilo. No ataque, 15, Luan Dias, 29, Peixoto e 11, o principal jogador da Macaca na temporada, Bruno Rodrigues. Já você fala até quando vai o contrato do Bruno Rodrigues. Vamos para o banco devagar para eu ticar. Número 12, Guilherme. Ok. 4, Juan Renato. Ticado, ok. 5, Dauan. Peraí, Dauan. Pera um pouquinho. Dauan. Ok, ticado. 7, Neto Moura. 14, Hernandes. Peraí, eu tenho Hernandes aqui. É que primeiro datilografo aqui, depois Hernandes. 17, Luiz Oyama. 19, Guilherme Pato. 27, Pedrinho. O atacante. Da base. Disputou a Copa Paulista? Exatamente. Tava com Covid, não tava? Tava com Covid, já tá recuperado. Pedrinho, 30, Pedrão. Pô, mas Pedrinho e Pedrão, vai cantar onde? Qual é a música, meu filho? Quem que é Pedrão? Ele é goleiro, tá? É da Ponte, formado na base da Ponte, passou por um período de empréstimo no 15 de Jaú e agora fica no banco de reservas. Pedrão, rapaz, goleiro,
44, Ryan. Ryan? Ryan, zagueiro. 71, Léo Pereira. Nossa, Léo Pereira. E 99, Orobó. Orobó. Pô, marcou o gol contra o Cuiabá. Orobó. Escuta aí, o contrato do Bruno Rodrigues vai até quando? Até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Pertence ao Tombense, está emprestado à Ponte, provavelmente realiza aí as últimas partidas até a final da Série B. Não tem informação de proposta, mas a gente sabe que dificilmente, pelo que o Bruno Rodrigues fez no ano, ele... te ouvi muito baixinho, pera um pouquinho só. O que aconteceu? Tá me ouvindo bem, Edu? Agora melhorou, O Bruno Rodrigues tem contrato com a Ponte até o final da Série B. Ele pertence ao Tombense, do Eduardo Duran, empresário do Bruno Rodrigues. Durante a Série B, o Bruno Rodrigues recusou 4 propostas da Série A do Campeonato Brasileiro. Já tem sondagens. É claro, né, se a Ponte fizer uma boa proposta para ele, ele até pode ficar, mas é uma situação difícil o Bruno Rodrigues permanecer na Macaca, ele que tem 12 assistências e 9 gols marcados no ano. Então, Greg, a turma reclama que quer contratação de um jogador novo, mas segurar o Bruno Rodrigues já vai ser difícil, hein? Ou não? Vai ser difícil. Vai ser difícil. Jogador importantíssimo, né? Fazendo um campeonato extraordinário. Tudo aquilo que eu estava dizendo de foco, de concentração, perguntado sobre o Camilo... O Bruno Rodrigues tem, né? Você vê o empenho, a dedicação na parte técnica e tática. Na tática, então, nem se fale, né? Cumprindo aquilo tudo que é passado para ele. É um jogador importantíssimo. Jogador que, além de fazer alguns gols também, jogador que tem como característica as assistências, né? Quantas assistências ele tem, Lupe? Ele tem 12. 12 assistências. E 9 gols. Mas ele é igualzinho em qualquer partida. No derby não sentiu. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Qualquer jogo no Majestoso, fora do Majestoso, é a mesma coisa. Dizia um amigo meu, é sempre naquela batida. É aquela batida sempre. E é importante. Digo mais pra você, Greg. No derby teve um lance que ele ficou cara a cara com o Gabriel Mesquita. Ele finalizou, que saiu assim, foi por cima. Tinha um cara da Ponte livre. Era o menino, o Veras. O Veras estava livre? Era o Veras. É que ele não sei lá, ele não viu. Mas ia ser um golaço, né? Não, ele que é o rei da assistência, mas teve no pé dele o negócio, entendeu? Exatamente, ia ser um gol. Se ele faz o gol, ia ser um golaço, né? Mas ele poderia ter feito mais uma assistência. Você percebeu isso no replay? Edu, mas aí você vê, né? O cara que é atacante, né? Joga pelo lado ali. A hora que ele deu o corte, o gol ficou, né? Ele deu o corte. Tá lembrado do lance ou não? Claro que eu tô lembrado. Gol no placar. Aí o gol ficou, né? Ele falou, pô, só vou tirar do goleiro, né? Aí nesse lance, o cara nem olha do lado, né? Ele já percebe que ele já deu o corte, deu tudo certo, só quer tirar do goleiro. E ele tirou tão bem que ele acabou errando, né? Porque o goleiro do Guarani, o Gabriel Mesquita, tem uma envergadura, né? Alto, forte. Então ele tinha que tirar mesmo. Fez o movimento correto. Só que, infelizmente, tirou demais, porque ia ser um golaço. Ô Glegueira, a gente estava falando aí agora dessas questões de disciplina, né? De jogador na night e tal, e foi falado aí do Danley e do João Veras pelo lado da Ponte. Aí tem uma outra hoje aí, já recebi a foto aqui, inclusive com um manifesto da diretoria do Guarani, que vai publicamente amanhã se pronunciar, provavelmente numa coletiva ou apenas num pronunciamento, não sei, do presidente ou da superintendência de futebol, para dizer quais as medidas serão tomadas, mas tem mais uma aí, parece que, lamentavelmente, do Todinho, pelo menos eu vi a foto aqui, e eu tenho uma curiosidade para te perguntar, viu, Gleger? Manda lá. Porque você foi boleiro profissional 20 anos, né? Sim. Jogador de futebol profissional. E eu não quero te pôr em saia justa aqui de jeito nenhum. Perguntar se alguma vez você teve na vida. Jamais. Até porque você é um cara casado e muito bem casado, e isso aqui não é assunto para ser tratado publicamente. Mas como você jogou e como figura pública também é avisada, é igual a gente aqui, né? Bota a cara na televisão e fala aqui na rádio e tal. Então tudo que todo mundo pode fazer a gente não pode, né? Porque é avisado, né? Porque o cara vai tirar foto e tal. Mas vamos lá. Hoje, com esse negócio de todo mundo, qualquer mortal tem uma câmera fotográfica dentro do celular, ficou difícil para baladeiro, hein, Gleger? No seu tempo, dava para muquear um pouco mais, né? Flor de lis, né, Tigrão? Mas na miúdo ou não, Gleger? Não, sem dúvida. Flor de lis, né, Tigrão? Cangaceiro.
Hoje não dá, hoje... Mas, ô, Edu, você sabe que o Tigrão tocou num ponto que é muito legal, né? Uma discussão bem legal isso aí. Agora, o cara tem que ter, sei lá, alguma coisa estranha na cabeça, né, o Tigrão, sabendo que tem isso tudo, na situação em que o mundo está vivendo, e o cara vai participar de umas coisas, um atleta profissional, cara. Uma pessoa pública, que representa aí 2 times, aí nós estamos falando dos 2 lados, 2 times tradicionalíssimos no futebol brasileiro. Tigrão, eu queria saber, eu quero saber o seguinte, o que você acha que esses caras têm na cabeça? Porque não é possível, Edu, não é possível. Não dá pra entender. Ou o cara tá querendo que aquilo aconteça mesmo. Porque, gente, não é, todo mundo sabe, qualquer mortal, como disse o Tigrão, hoje tem um celular, tem uma câmera. E aí o cara vai num lugar, né? Seja ele qual for, mas... Na pior das hipóteses, alguém vai conhecer esse cara. O cara é uma pessoa pública, pô, tá todo dia aí no jornal, televisão, rádio. Toda hora tá a sua imagem ali. Alguém vai conhecer o cara. E o cara vai e não tá nem aí, né? Tá lá, beleza. Não dá pra entender, viu, Edu? Olha, é por isso que eu digo que no futebol tem dois profissionais. O jogador de bola e o atleta profissional. Isso é fato, tá? É fato. Um é jogador de bola e o outro é atleta profissional. E é isso que eu bato muito nessa tecla, Edu, porque, claro, a juventude a gente, né? Mas, pô, tudo tem a hora, tem o seu momento. Pra você ir lá na sua... Você gosta de tomar uma cerveja, gosta de tomar uma pinga, gosta de tomar o que for. Mas vai ter a sua hora. Vai ter o seu momento. Pô, e o cara, no meio de uma pandemia, o Guarani com quantos casos de Covid aí? 17, cara. E o cara pega e não tá nem aí, né, meu? As imagens que a gente tem... O Lucas Abreu foi o All-Star desse... Teve que sair de Campinas, foi pra Cuiabá, o foco das atenções, aí termina o jogo, vai pra balada. Quer dizer, aí é problema. Olha, Edu, tremendo de um problema. Não dá nem pra comentar isso. Não dá pra comentar. Né? Porque, olha, como eu tava dizendo, vai ter a hora certa de fazer isso. Faltam quantas rodadas? 3 rodadas? Faltam até, dia 30 termina. Termina dia 30. Pô, vai pra casa, vai pra cidade natal, vai pra onde você mora, vai pra casa dos seus familiares, faz o que você quiser, meu. Mas, pô, ele tá colocando em risco, primeiro, o nome da entidade, né? E segundo, tá colocando em risco... A contaminação do elenco. Não só do elenco, porque ele tá junto com os roupeiros, ele tá junto com as cozinheiras, ele tá junto com os funcionários do clube. Tá colocando em risco todo mundo. É um absurdo isso. Me perdoe, Edu, porque, olha, eu não fui esse exemplo de profissional. Longe disso, mas eu sabia a hora, o momento. Sempre gostei de tomar minha cerveja, sempre. Nunca neguei isso. Mas eu sabia a hora de tomar. Eu sabia o momento, o lugar, né? Mesmo naquela época não tinha, né? Esse negócio de foto, de postar, de redes sociais, não tinha. Mas tinha de você ir num lugar e ser conhecido, de ser reconhecido. Várias vezes. Mas aí pô... Você vai ter férias, você vai ter, depois de um jogo que você quer, que vai jogar só daqui uma semana, apresentação daqui 2 dias. Então aí dá. Mas, pô, cara, no meio de uma pandemia, fazer o que esses caras fizeram aí... Não, é inadmissível. É inadmissível. É inadmissível. Verdade. E vou te dizer mais. O Guarani, com esse surto aí no elenco, de 17 atletas, é muita coisa. Deu alguma coisa errada em saguão de aeroporto, ou dentro de avião... Ou naquela liberada que foi dada para o Natal, como o próprio presidente Ricardo Moisés, alguma coisa deu errada. E num grupo aí de 30, né, porque sobraram 13, num grupo de 30, veja só, você tem 17 contaminados, quem é que te garante que os outros 13 também não estão? E que eventualmente não testaram positivo porque deu um falso... negativo, mas pode dar positivo agora aí antes da próxima partida, dos outros 13. E entre os outros 13 estava o senhor Lucas Abreu, que foi o protagonista aí. Viajou a toque de caixa lá para Cuiabá para compor o banco do Guarani, inclusive entrou na partida.
né? Quem é que garante que o senhor Lucas Abreu não está contaminado e tendo convivido no meio, no mesmo ambiente, andando no mesmo ônibus, frequentando o mesmo vestiário desses 17? Quem é que garante que ele não está positivo assintomático e espalhando o vírus aí aos quatro ventos? Mesmo no local onde ele foi pilhado, flagrado, não sei onde é, também não me interessa saber, não tem nada com isso, mas sem máscara, num local fechado, gente, é muita irresponsabilidade. Me perdoem, eu não gosto de entrar em vida particular de ninguém, porque não gosto que entrem na minha também. Eu acho que vida particular é vida particular, mas, pelo amor de Deus, né, não fosse uma época de exceção, como essa que nós estamos vivendo, tudo bem, não, saiu aí, estava estressado, muita viagem, muito jogo, foi dar uma divertida, não fez nada de errado. Mas o problema é a pandemia, pô. E ele estando num meio onde quase todo mundo está contaminado. Então, na minha cabeça, não entra mesmo. E a Ponte já fez aí uma punição exemplar para João Veras e Danley, com multa e com afastamento por 10 dias. Acho pequena, acho que é caso de rescisão por justa causa. Eu acho. Mas olha, no Guarani foram 17. Oi, Tigrão, desculpa. Sim? Tem. Entre eu achar e a realidade, vai uma diferença muito grande. Mas eu lamento muito porque são jovens, são caras com um futuro longo aí pela frente ainda dentro da profissão e poderiam ter um pouquinho mais de cuidado, né? E de amor próprio também. Olha, no Guarani foram 17 infectados, mais um massagista, tem essa também, né? Informando aqui o Marcos Luiz, obrigado Marquinhos. Ô Lupe, por favor, o Náutico está escalado? Sim, Edu. Então vamos repetir a Ponte, né? Repete a Ponte e vem com o Náutico pra gente encerrar o Concentração. Vamos lá então, Edu. Ponte escalada com 1, Igor Vinhas no gol, 22, Apodi. Na zaga 3, Luizão, 34, W Carvalho. E na lateral esquerda, 16, Yuri. Meio campo, 75, Barreto, 20, Zanocelo, 10, Camilo. No ataque, 15, Luan Dias, 29, Matheus Peixoto, 11, Bruno Rodrigues, o time do técnico Fábio Moreno. Já o Náutico do técnico Hélio dos Anjos também já está pronto, com 12, Anderson no gol, 31, Brian na direita, na zaga, 30, Rafael Ribeiro, 3, Ronaldo Alves e na esquerda com a 44, Camutanga. Meio campo, 25, Renan Foguinho, 29, Djavan e 10, Jean Carlos. No ataque, 97, Dadá Belmonte, que passou pela Ponte Preta, 33, Eric e 9, Chiesa. O Náutico dos últimos 8 jogos só perdeu 1. Nesse momento é o primeiro fora da zona, Náutico. Obrigado, Cláudio do Jambeiro. Na minha opinião, esses jogadores da Ponte demonstraram não estar engajados com a instituição Ponte Preta. Para o Paulistão, mudança 100% de elenco. Mais uma vez, obrigado, Cláudio do Jambeiro. Meus amigos, 15h30, pontualmente final do Concentração na sequência. É ele, o amigo Batista comanda e narra Ponte Náutico. E até já. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia,
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, Campinas, alô, Brasil. Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Daqui a pouco, partida marcada para as 4 da tarde, o horário normal, tradicional, o horário que deveria ser sempre respeitado para a prática do futebol. Jogo às 4 da tarde no domingo. É esse horário e é esse o jogo. A Ponte Preta enfrenta o Náutico e você vai curtir aqui na Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Aqui o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. 29 graus, a temperatura em Campinas, uma tarde quente. A Ponte precisa também em campo ser quente para derrotar o time do Náutico. Ponte Preta e Náutico, partida marcada para as 4 da tarde. A Bandeirantes transmite para Rocha Autopeças. Há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol na Bam Bam Bam. E a partir de agora no seu rádio, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com as informações da Ponte Preta. Repórter Bandeirantes, Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você. Oi, Batista, boa tarde, grande abraço para você e para todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. A Ponte que teve uma semana turbulenta. Atletas não treinaram na última quarta-feira, a diretoria teve que antecipar cota do Campeonato Paulista para acertar aí parte das pendências financeiras que tem com o elenco e também com os funcionários da Ponte Preta. Mas a Macaca
ainda tem chances de conquistar uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro e aposta todas as suas fichas no duelo de hoje contra o Náutico no estádio Moisés Lucarelli. O técnico Fábio Moreno praticamente mantém a mesma base da equipe que enfrentou a equipe do Cuiabá na última rodada da Série B, com exceção no ataque. Guilherme Pato vai para o banco de reservas e o Luan Dias, mais uma vez, ganha uma oportunidade no time titular. João Veras, por conta que foi flagrado em uma casa noturna e quebrou o protocolo médico da Ponte Preta, foi afastado por um período de 10 dias. Além de Lazzaroni, que está no departamento médico, são desfalques da Macaca para o duelo contra o Timbu. E o Náutico, informações, detalhes, falando aqui na Bandeirantes de Isaí Lupi. O técnico Hélio dos Anjos, que vem fazendo um excelente trabalho depois que assumiu a equipe pernambucana na Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o Hélio tem muitos problemas para escalar a equipe hoje contra a Ponte Preta, principalmente na lateral esquerda. O Igor Miranda e o Kevin estão em quarentena porque foram diagnosticados com o Covid-19. Por isso, o treinador do Náutico improvisa o camisa 44 Camutanga na lateral esquerda. E são outros atletas que também estão em isolamento. Além de Igor Miranda e Kelvin, Hereda, Vinícius, Álvaro e Marcos Vinícius estão em isolamento. Além de Haldney, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Por outro lado, Djavan e Ronaldo Alves retornam à equipe do Náutico para encarar a Ponte Preta. Estamos em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no Band Multi, também no Band Mais TV, no Facebook da Rádio Bandeirantes. Estamos nos aplicativos e também no YouTube. Atenção, hein? Você que vai acompanhar a transmissão pelo YouTube, lá tem uma foto da camisa número 1 da Ponte. Camisa branca, camisa número 1. E hoje vai ser assim, você tem que entrar lá e fazer um comentário, colocar uma frase. A melhor frase eleita e escolhida pela produção vai ganhar a camisa da Ponte. É só entrar, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Anotou aí? Se você não tem, se você ainda não está inscrito, né? Entre lá, se inscreva no canal e você, portanto, poderá colocar essa frase, um comentário, né? Uma frase curta, declarando o seu amor pelo time do seu coração, que é a Ponte Preta. A melhor frase, a frase mais criativa, escolhida pela produção, vai ganhar a camisa número 1 da Ponte Preta. Tá bom assim? Portanto, na transmissão de hoje, a camisa número 1 da Ponte Preta, oferecimento da Loja da Macaca. A loja 1900 mais, a nova Loja da Macaca, que fica ali ao lado do portão principal do Majestoso. Acesse o site loja 1900mais.com.br. O site é 1900mais.com.br, oferecendo uma camisa oficial da Ponte Preta para você. E aqui na Bandeirantes, sempre análise em dose dupla. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço, boa tarde para você. Alô, Batista, um abraço para você, boa tarde aos amigos da Bandeirantes. E eu tenho uma expectativa muito grande de como a Ponte vai encarar a competição. Na verdade, o Juventude deu uma disparada aí, foi a 55. A Ponte, que tem 48 na 9ª colocação, em caso de vitória, faz 51, mas ainda fica a 4 pontos do Juventude. Eu estou falando do Juventude, que é o 4º colocado. É o alvo a ser alcançado pela Ponte. 4 pontos. E aí a Macaca terá mais apenas 9 pontos em disputa. É difícil, muito difícil, mesmo em caso de vitória, tirar 4 em 9. Mas a chance matemática existe e é por isso que eu tenho uma grande expectativa de como o time vai encarar o jogo. Se vai para cumprir tabela, se vai para cumprir a obrigação ou se entra encarando como uma decisão. Porque o Náutico vai encarar o jogo sim como uma decisão, ele que está a apenas 1 ponto, só a 1 ponto da zona de rebaixamento.
o Náutico vem com a faca entre os dentes, apesar dos seus problemas. Então, essa é a minha curiosidade. Como é que vai ser o comportamento do time da Ponte depois de uma semana muito tumultuada? E quanto à escalação, eu começaria com Guilherme Pato e não com Luan Dias. Mas vamos respeitar a opção do treinador e torcer, claro, para que tudo dê certo para a Macaca num esquema de 4-4-2 com variações para um 4-3-3, e essa variação vai depender do posicionamento do Luan Dias, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, eu também tô querendo ver aí a reação desses atletas depois de uma semana turbulenta, né? Cheio de problemas. O pessoal lá na quarta-feira acabou não treinando, exigindo aí uma resposta por parte da diretoria, sempre gera um desconforto. Vamos ver como é que essa galera aí, como é que esse elenco vai responder dentro do campo hoje. É um jogo difícil, é um jogo complicado. O Náutico, depois da chegada do Hélio dos Anjos, deu uma organizada. É um time que tem alguns jogadores que a Ponte tem que estar atento. Esse Giancarlo, camisa 10, é muito bom jogador, né? O Chiesa é um jogador experiente, é um jogador que se deixar solto, ele acaba complicando, né? Tem o Dadá, que já passou aqui pela Ponte, que é um jogador de velocidade, então a Ponte tem que estar muito atenta a esses detalhes. O esquema é bom, a entrada do Luan Dias, como disse o Tigrão, dá para ter uma variação tática dentro da partida sem você mexer nas peças. O Luan, em alguns momentos, vem por dentro ali, fazendo um quarto homem de meio de campo. Em alguns outros momentos ele sai por fora para ser um homem um pouco mais agudo e mais aberto pelo lado. Então eu gosto da escalação da Ponte, eu acho que é isso mesmo. O Fabinho Moreno deve estar dizendo muito isso, a importância desse jogo para a Ponte, a importância dos 3 pontos. O pessoal tem que estar concentrado, focado, porque vai ser um jogo difícil. Quando você enfrenta times na parte de baixo da tabela, é mais complicado ainda. Então, concentração é o nome para esse jogo hoje, Batistão. Legal, daqui a pouco a bola rola, partida marcada para as 4 da tarde, majestoso. E agora chegando com o destaque do Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão, diz aí Marquinho. Alô Batista, grande abraço. Sobre os casos de indisciplina envolvendo Júnior Todinho e Lucas Abreu, diretoria do Guarani está apurando as acusações e nesta próxima segunda-feira deverá divulgar as punições para os 2 atletas. O Bugre tem jogo na quarta-feira contra o Vitória. A vitória do Juventude diante da equipe do Cruzeiro praticamente elimina qualquer tipo de chance do Guarani conquistar o acesso. Lembrando que para a partida desta quarta-feira em casa, técnico Felipe Conceição vai depender do departamento médico para saber quais atletas estarão à sua disposição. Ótimo trabalho, boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos. O Guarani que joga na quarta-feira, Série B, a pezona do Campeonato Brasileiro. E agora, futebol no Brasil e no mundo. Chegando no ar da Bandeirantes, plantão e âncora da Rádio Bandeirantes. Alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo Batista, um grande abraço a você, a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Esse Brasil e no mundo tá aqui, ó. Isso aqui que é o mundo, ó. O Brasil e o mundo, tá tudo aqui, ó. Já vou girar já o globo do Brasil no mundo. Os jogos por aí. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. O Bruno estava no carro lá, curtindo concentração. Gostou, Ponte Preta e Volkswagen. Década de 60, eu ouvi com Pereira Neto. É isso aí. Daniel Bernabé da Vila Mimosa. Tony Flamenguista de Hortolândia. Nasceu em Londrina. Está super contente com Londrina que ontem, ó, subiu pra Série B. Grande Londrina. Marcos Pessoa de Serra Negra. E o Carlos Matozinho de Itatiba diz que vai ser 2-1 pra Macaca. Eu volto já no Indica a Bola. Em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Olha, é o seguinte, a nossa equipe técnica, Leandro Renato, Gil Kleber, Sérgio Ricardo, Gilberto Sufi e Joelcio Cardoso. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças.
Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Ponto 10 Restaurante, o melhor self-service, todos os dias com grande variedade e qualidade. Peça pelo iFood ou Rappi e receba na sua casa. Ponto 10 Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788 Centro Campinas. Telefone 3234-4390. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Vamos lá, Brasileirão, hein? Ontem, Fluminense 1, Sport 0 e Vasco do Luxemburgo 0, Coritiba 1. Mas o que é isso? Mas o Vascão continua fora da zona. Olha, teremos Santos e Botafogo daqui a pouco na Vila, hein? Santos e Botafogo. Tem Atlético Paranaense e São Paulo também daqui a pouco, 16 horas. 18h15, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. Tem tudo quanto é horário, 20h30, Inter e Fortaleza. 20h30, Ceará e Red Bull Bragantino. Olha, amanhã tem Goiás e Flamengo no complemento da rodada, é 20 horas. Mas amanhã também tem Palmeiras e Corinthians. É jogo atrasado da 28ª rodada, 19 horas, Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians amanhã, hein? É isso aí. Bom, ó, na Série B ontem, CSA 1, Avaí também 1, Juventude 1, Cruzeiro 0, gol de pênalti de Rafael Grampola. O Juventude é o quarto colocado, assumiu a quarta colocação. Oeste 0, Confiança 1. Oeste rebaixado. Teremos daqui a pouco também, 16 horas, além de Ponte Náutico, Vitória e Chapecoense. América Mineiro subiu com 68. Em segundo, Chapecoense vai jogar, mas já subiu com 66. Em terceiro, Cuiabá, 58. Em quarto, Juventude com 55. A Ponte é nona colocada com 48, o Guarani décimo com 48 também. Olha, o Náutico é o primeiro fora da zona com 39. Depois tem o Vitória que vai jogar, tem 38. Paraná 36. Botafogo de Ribeirão 34. E Oeste 26. Reagiu tarde aí o Botafogo, mas ainda continua na matemática para fugir aí do rebaixamento. Na Série C ontem, Ipiranga 1, Paysandu 0. E Remo 0, Londrina 1. O Londrina já tinha subido. E o Remo já tinha subido. E o Londrina com a vitória 1-0 do Remo lá em Belém. O Londrina subiu também. 18 horas no outro grupo. Santa Cruz e Brusque. O Brusque já subiu. 18 horas, Ituano e Vila Nova. O Ituano não vence há 4 rodadas. Se o Santa Cruz ganhar do Brusque, sobe o Santa Cruz. O Ituano depende, fica nas mãos do Brusque, mas o Ituano tem que ganhar, hein? Do Vila Nova de Goiânia. É isso aí. Olha, na Série D de dado, já subiram Floresta, Novo Horizontino, Mirassol e Altos do Piauí. Subiram para C de Cebola. Mas agora decide o título, né? Ontem, Floresta 1, Novo Horizontino também 1. Esse Floresta é do Ceará, foi no Castelão. Agora tem o jogo da volta em Novo Horizontino. E daqui a pouco, 16 horas, Mirassol e Altos do Piauí. Depois tem o jogo da volta lá no Piauí. E aí saem os finalistas para a grande decisão do brasileiro da Série D de dado. E aqui na Band, em dia com a bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola.
seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo, vai comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. O jogo vai começar em 6 minutos. Não tem nada a ver com o futebol, mas uma informação que interessa a todos. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou na tarde de hoje os pedidos de uso emergencial no Brasil das vacinas Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, com o laboratório chinês Sinovac, e AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford, com a Fiocruz. Os dois imunizantes são os primeiros aprovados no Brasil no combate à Covid-19. Uma enfermeira de São Paulo foi a primeira a receber a vacina. Graças a Deus, o Brasil entra, portanto, na rota das vacinas contra este terrível vírus que vem ceifando vidas no Brasil e no mundo. E, evidentemente, aqui no Brasil, nós temos mais de 200 mil mortos pela Covid-19. Que Deus ilumine, que dê tudo certo e que estas vacinas possam amenizar o sofrimento dos brasileiros. E atenção, torcedor! Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você à tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno, com camisa de número 1, no gol Igor Vinhas. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga, 3, Luizão, 34, Wellington Carvalho. E na esquerda com a 16, Yuri. No meio campo, 75 é para Barreto.
20 Zanocelo e 10 o capitão da equipe, Camilo. No ataque, 15 Luan Dias, 29 Matheus Peixoto e 11 para Bruno Rodrigues. Repetindo a escalação da Macaca: 1 Igor Vinhas, 22 Apodi, 3 Luizão, 34 Wellington Carvalho, 16 Yuri, 75 Barreto, 20 Zanocelo, 10 Camilo, 15 Luan Dias, 29 Matheus Peixoto, 11 Bruno Rodrigues. No banco, à disposição de Fábio Moreno, 12 Guilherme, 4 Juan Renato, 5 Dauan, 7 Neto Moura, 14 Hernandes, 17 Luiz Oyama, 19 Pato, 27 Pedrinho, 30 Pedrão, 44 Rayan, 71 Léo Pereira e 99 Orobó. O Náutico também já está pronto e escalado pelo técnico Hélio dos Anjos. Com camisa de número 12 no gol, Anderson. Na direita com a 31, Brian. Na zaga, 30, Rafael Ribeiro. E 3, Ronaldo Alves. Na esquerda, improvisado com a 44, Camutanga. No meio-campo, 25, Renan Foguinho. 29, Djavan. E 10, Jean Carlos. No ataque, 97, Dadá Belmonte. 33, Eric. E o artilheiro do Timbu, com a 9, Chiesa. Hélio dos Anjos tem à disposição no banco 1 Jefferson, 13 Tássio, 48 Carlão, 39 Trindade, 8 Bustamonte, 18 Jonathan, 71 Juninho Carpina, 23 Jorge Henrique e 89 Rui. Arbitragem do jogo. O trio é de Minas Gerais. Apita o jogo Paulo César Zanovelli. Paulo César Zanovelli apita o jogo. Felipe Alan de Oliveira é o assistente 1 e a assistente 2 é a Fernanda Nandreia Gomes Antunes. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Esses jogos às 16 horas sempre é muito legal, muito gostoso. Pro atleta também é bom, a logística é muito boa, né? E eu tô com uma expectativa muito boa. A resposta desses atletas dentro do campo, após uma semana turbulenta, fora. E eu tenho certeza de que esses jogadores que nas últimas 2 partidas não faltou empenho, não faltou dedicação, não faltou hombridade, vai dar resposta em campo hoje e vai conquistar um bom resultado. Lembrando que o Náutico necessita dos 3 pontos também. Deve vir com um pouco a linha alta para cima da Ponte Preta. Minha expectativa é boa. E a sua, Tigrão? Boa também, Gleger. Boa também. Espero uma Ponte ligada, atenta, interessada pelo jogo e honrando a instituição independentemente dos problemas. As chances são muito pequenas, remotíssimas, mas matematicamente ainda existem. E eu acho que enquanto elas existirem, elas têm que ser seguidas e têm que ser exauridas até o último momento. Espero a Ponte jogando uma boa partida de forma organizada e tentando, evidentemente, dobrar esse Náutico. Não vai ser fácil, não. Eu gostaria de ver o Guilherme Pato desde o início. Eu acho que o Luan Dias é um jogador que produz pouco, muito instável, mas de qualquer maneira, boa sorte para ele, que a Ponte nesse 4-4-2 com alguma variação aí para um 4-3-3 consiga encaixar um bom jogo e conquistar os 3 pontos no Moisés Lucarelli. Está tudo pronto, a bola vai rolar no Majestoso. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da ação esportiva do rádio brasileiro. Muito obrigado, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão com Gleger Zorzin e as possibilidades de Ponte Preta e Náutico. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Apita o árbitro, a bola está rolando no Majestoso. Carlos Batista.
E lá foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Escanteio para a Ponte Preta bater pela direita no campo de ataque. A Macaca com a camisa número 1, camisa branca. Vai Camilo para fazer o erguimento de bola. Autorizado, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás de cabeça, afasta, tira, retaguarda, a bola voltou, Apodi dominou, lançou na ponta, Camilo, pé direito, bateu cruzado. Outra vez em cima de Camutanga, a bola saiu pela linha de fundo, é novo escanteio para Macaca bater. E o Camilo pediu um toque de braço ali no Camutanga, que acabou desviando a bola pela linha de fundo. Segundo escanteio da Macaca no jogo, Camilo na bola. Escanteio, partiu Camilo, pé direito, levantou na área, bola viva, chega para tirar, afasta Ronaldo Alves. A bola vai para a linha lateral, saiu Bruno Rodrigues, tentou uma cabeçada e deu um toque de braço. E aí o árbitro marcou o toque de braço em Lupi. Marcou o toque de braço do Bruno Rodrigues na tentativa do cabeceio. A bola bateu nos dois braços do Bruno Rodrigues e o árbitro em cima do lance assinalou a falta a favor do Náutico. Anderson na bola. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando um ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Placar de 0-0, comecinho do jogo. O time da Ponte jogando em casa, precisando da vitória. São 12 pontos em disputa. A Macaca vencendo todas as partidas. 2 jogos em casa, 2 fora, chega a 60 pontos. Até agora o quarto colocado é o Juventude, tem 55. Portanto, matematicamente ainda tem chance o time da Macaca. É falta. Náutico levantou a bola na área, o toque de cabeça, a bola voltou, perna direita, bateu em cima da marcação, a bola voltou pela direita, Braia tentou o cruzamento na área. Chute foi do Chiesa, a bola com Braia lá na ponta direita, ele não consegue evoluir, marcação, tira, mas a bola volta pela direita, lançamento outra vez na área para Chiesa. A bola voltou pela direita, batida cruzada, Giancarlo, a bola vai do outro lado pela linha de fundo e a assistente está marcando impedimento no ataque do Náutico. Timbu estava na banheira, Lupi. E essa banheira não é boa na tentativa do toque do Chiesa para o camisa 33. O Eric, ele estava em posição irregular. Assistente FIFA, Fernanda Andréia Gomes Antunes, marcou a posição ilegal do atacante do Timbu. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Pinta na Saci, pintou gol de Edu. Olha o gol na Vila, gol do Santos, Soteldo. Início de jogo, Santos 1, Botafogo 0. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Placar de 0-0, bola para a linha lateral, saiu em cobrança de arremesso pela direita. Toma posição o time da Macaca com a Apodi para fazer a reposição no campo de ataque, comecinho do jogo. A Apodi está autorizado, demora um pouco para fazer a reposição. Lentamente, neste momento, se prepara, toma posição, levanta, toca a bola no campo de ataque pela direita para Matheus Peixoto, deu na defesa do Náutico, a bola volta, domina no campo de ataque, vem trabalhando o jogo pela direita, Barreto invertendo lá pelo lado esquerdo no campo de ataque, se manda tentando a passagem, vem Bruno Rodrigues por dentro pela meia, Barreto toca de perna direita, lançou no comando para Luan Dias, volta pela direita, trabalha Zanocelo, errou o passe, deu na defesa, voltou e o árbitro marcou uma falta. Tá sentindo o braço
Lateral esquerdo, Apodi pisou no pé dele, ele está caído na queda, o Camutanga sentiu o braço, hein, Lupi? Ficou feio também para o camisa número 10, o Jean Carlos, que tentou pegar a bola rápido e deu um empurrão no Zanocelo, por isso o árbitro chamou a atenção do camisa 10. A falta é para a equipe do Náutico no campo de defesa, 0-0. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Vem embora, domina, partiu com a bola pelo setor esquerdo e Yuri tocou, Bruno Rodrigues voltou, pé canhoto, Yuri cruzou, Camilo de cabeça, tocou, é gol! 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 Na marca de 6 minutos passados, primeiro tempo, a Ponte desceu pelo perímetro esquerdo de ataque. Yuri levou para a linha de fundo e fez um cruzamento perfeito, meteu o pé canhoto e levantou na cabeça de Camilo. Entrada na pequena área, Camilo, cabeçada fatal, cabeçada letal para jogar a bola no fundo do gol do Náutico e ela fez abriu o placar do jogo no Majestoso. A torcida vibra, vibra da pele até o osso. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Examada Ponte Preta, dá-lhe macaca. Camilo, 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 camisa 10. Do jogo no Majestoso, Ponte Preta 1, Náutico 0, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Mais uma vez um gol com a colaboração do lado esquerdo, muito forte da Ponte Preta. Bruno Rodrigues deu um passe na linha de fundo e o Yuri já foi com a cabeça levantada e fez um cruzamento não, ele fez um passe para o Camilo, que bem posicionado dentro da grande área, cabeceou a bola para o chão, no contrapé do goleiro Anderson, que ainda escorregou no lance e não pôde fazer nada. Camilo usou a cabeleira para marcar o primeiro gol da Ponte no jogo, o quarto dele na temporada. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Náutico 0. E o craque do jogo em todas as transmissões de futebol pela Rádio Bandeirantes vai almoçar ou jantar na Churrascaria Sulina. Oferecimento Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. Na Sulina você realmente vai se sentir em casa. A Sulina está mais linda do que nunca, é muito conforto e qualidade. Em Souzas, vá conhecer Churrascaria Sulina. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o melhor dos mundos. Camilo de cabeça, cabeçada de manual, hein, Tigrão? Elaborada pelo lado esquerdo, realmente é o melhor dos mundos, começar vencendo. Tem sido, não é, uma característica desse time da Ponte sair na frente e não segurar os resultados. Isso aconteceu já recentemente, inclusive na última partida da Ponte, que foi contra o Cuiabá. Esteve na frente 2 vezes e não conseguiu sustentar o marcador, 1-0, depois 2-1, e acabou cedendo o empate. Tomara que hoje seja diferente. Jogada muito bem elaborada pelo lado esquerdo. Mais uma vez Bruno Rodrigues participando. E o cruzamento maravilhoso do Yuri, com o olho aberto, levantando a cabeça para ver onde ia tocar a bola. E o Camilo de manual, sim, no contrapé do goleiro, que escorregou, mas o Camilo botou no canto. Cabeceou com o olho aberto para fazer o gol. E mesmo que não tivesse escorregado o goleiro Anderson do Náutico, a bola teria entrado.
Muito bom o começo da Ponte. O Náutico bastante ofensivo, indo para cima. Já criou uma situação embaraçosa num chute forte que explodiu no Wellington Carvalho. Jogo bom no Moisés e a Ponte letal até agora. Foi apenas uma vez e já botou na rede. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229. Acesse cafémorais.com.br. Cima do time da Ponte, Apodi levou para a linha de fundo, enfiou o pé direito na tentativa de cruzamento, pegou mal, a bola foi embora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Timbu. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Lá vem o time do Náutico, partiu, pé canhoto, a batida em cima de Igor Vinhas, pega firme lá atrás, chute de perto, a canhota de Brian, pega firme, Igor Vinhas repõe no contragolpe em cima da Bruno Rodrigues, passou pela marcação, veio por dentro, entrada da área, levou na perna direita, opa! Chegada forte do zagueiro, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater. E a falta foi do zagueiro da equipe do Náutico, camisa de número 30, o Rafael Ribeiro. Chegou nas pernas do Bruno Rodrigues, que tentava fazer o drible, não conseguiu, falta perigosa. Ali a 3 passos da linha da grande área. Bruno Rodrigues e Camilo, os candidatos para a cobrança. Vem para a cobrança de falta. Tomando posição o time da Macaca neste primeiro tempo, ataca contra o gol da linha do trem. 1-0 para Ponte Preta. Vamos ver quem é que vai para a batida. Barreira de 4, 5 homens, guarnecendo do lado direito do goleiro Anderson do Náutico. 4 são os candidatos: Camilo, Bruno Rodrigues, Vinícius Anocelo e Matheus Peixoto. Matheus Peixoto já saiu. Vamos ver quem é que vem. Autorizado. O meu coração está pedindo gol. Camilo partiu, pé direito, mandou direto. É gol! Gol! Na marca de 12 minutos passados, primeiro tempo, a chamada batida perfeita. Camilo inclinou o corpo, meteu o pé direito e bateu firme no canto baixo esquerdo no goleiro, que se esticou todo, o Anderson, mas não conseguiu pegar. Um golaço de falta. Camilo, magistral, a perna mágica para fazer a rede chacoalhar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Camilo para Macaca, examada Ponte Preta. Camilo, iluminado. Camilo, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol. Amplia no majestoso. Camilo para meter a bola na rede e fazer a torcida vibrar. Vibra! Da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Camilo na rede. Ponte Preta 2, Náutico 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi.
Foi uma bomba do Camilo. Ele estava confiante, pegou a bola na mão, ajeitou, viu que a formação da barreira estava com muita gente e mandou um chute forte no canto do Anderson, que até pulou, mas não conseguiu fazer a defesa. Chute muito forte do Camilo, que está iluminado. É o segundo gol do Camilo no jogo. O quinto gol dele na temporada. Tá no placar do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Náutico 0. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas 999-47-1980. Avenida Alberto Medal João 303 Campinas. Próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15, quase 16, primeiro tempo. Conferindo ao placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezone aqui, majestoso, Camilo iluminado, Camilo, Ponte Preta 2, Náutico 0, Edu. Olha, continua o Atlético Paranaense, São Paulo 0-0 na Vila, o Soteldo marcou Santos 1, Botafogo 0, um abraço para Rita Maluca, de Marília, João de Souza, morava em Campinas até 2014, mudou para Marília, João de Souza, Ponte Pretano fanático, super contente, alegre, e o Gui do São Bernardo, mandando beijos para os netos Vitória e João Vitor. E mudou tudo aqui, hein? Mudou tudo aqui no WhatsApp. Camilo, muito melhor que Renato Cajá e Adrianinho. Náutico, Jean Carlos cobra a falta, meteu na área, tira lá atrás, afasta Luizão. A bola voltou, sobrou pela direita no campo de ataque, domina, gira o corpo em cima da marcação, escapou bem. Jean Carlos meteu o pé canhoto, cruzou na área, W Carvalho. Chega, tira, chega lá atrás. O time da Ponte já organiza um contragolpe rápido pela esquerda com Bruno Rodrigues. Lançamento primoroso da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra, para Zanocelo, lateral da grande área, dominou, recuou, Apodi, pé direito, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, a bola fez uma curva saindo do gol e foi embora pela linha de fundo. Apodi, é tiro de meta para o Timbu bater. Eu tive dúvidas se o Apodi tentou fazer o cruzamento ou tentou surpreender o goleiro Anderson, mandando essa bola direto pro gol. Pegou muito forte, ela também fez uma curva, tiro de meta pro goleiro do Timbu. Gleger Zorzin falando sobre o jogo, mas também falando sobre a barreira. Anderson marcou orientou uma barreira ali na batida do Camilo e vem o time da Ponte, dominou, partiu a entrada na área, Bruno Rodrigues, a batida vai embora para fora pela linha de fundo. A bola saiu, Luan Dias que chutou, a bola saiu, Gleger, falando aí da barreira mal organizada do Anderson em Gleger. Olha, Batista, na verdade, a organização da barreira não foi tão equivocada. O problema é que o Anderson ficou atrás da barreira, mal posicionado, abriu o canto. Claro que foi uma batida maravilhosa do Camilo, né? Esse é o Camilo que eu estava falando, do concentração que nós queríamos ver. Jogador decisivo, jogador que chama a responsabilidade e concentrado no jogo. Foi uma bela batida, mas o goleirão, na minha opinião, estava mal posicionado, mal colocado. Ponte 2-0, tem o domínio do jogo, só precisa estar um pouco atento na sua segunda linha, que em alguns momentos dá espaço e é por onde o Náutico consegue chegar. Mas a Ponte está bem no jogo. Concentração, como eu disse no início da partida, 100%. E para você que está acompanhando a transmissão da Rádio Bandeirantes, entre no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e lá, se você colocar um comentário criativo, uma frase criativa, e a sua frase for escolhida pela produção, você vai ganhar a camisa número 1, a camisa branca, esta que a Ponte Preta está ganhando o jogo, vencendo o Náutico placar de 2-0 no Majestoso. Você vai ganhar a camisa se a sua frase for criativa, realmente criativa. Portanto, coloque uma frase e você estará participando aqui do sorteio. Você está ligado na Bandeirantes, entre também no YouTube, coloque lá uma frase, tá bom? Vem tentando descer pela esquerda, Jean Carlos tentou o cruzamento, vem Barreto lá atrás. Afasta, tirando, sai organizando o time da Macaca no campo de defesa com Bruno Rodrigues pela esquerda.
E a camisa, essa número 1, que você vai concorrer, é um oferecimento da loja 1900 Mais, a nova loja da Macaca, mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você realmente ama. E tem também a camisa número 3, hein? Tem uniformes oficiais masculinos e femininos, camisa número 3, ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, B-Zona é aqui, majestoso Camilo, Ponte Preta 2, Náutico 0. É isso aí, olha, continua o Atlético Paranaense e São Paulo 0-0. Alô, Carlos de Rolândia, Paraná, dizendo que tá chovendo lá. Fazenda do Gilmar, galera ouvindo, muito obrigado. E de Socorro, o Adriano. E também tem o Fiapo, juntamente com o Elden, Tonho e o Alisson. O Fiapo em Sorocaba com os amigos. Todos curtindo a Band, nosso muito obrigado. Rádio Bandeirantes. Sai jogando o time da Ponte no campo de defesa. Luizão levanta a bola lá pro campo de ataque. Responde o Náutico. A bola caiu com Jean Carlos. Pé canhoto, cruzou na área. W Carvalho tocou nela. A bola subiu, Chiesa com ele. Sai Igor Vinhas. Pega firme, sem rebote, Antônio Lupi. Fácil pro goleiro da Ponte Preta. Melhor o desarme do Wellington Carvalho, que atrapalhou o atacante do Náutico. A bola caiu nos braços do Igor Vinhas, goleiro, hoje titular da Macaca. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 2-0, lançamento pela ponta, se manda Apodi, recolheu, vai em cima da marcação, rolou para a entrada da grande área para Luan Dias, ele não conseguiu dominar, a bola tocou no tornozelo dele, depois ele próprio cometeu a falta para evitar um contragolpe. O Luan Dias tem uma dificuldade imensa para dominar a bola, hein, Lupi? E acredito que também deve ter acordado tarde, ainda não está 100% ali com os olhos abertos. O Tigrão, quando a gente estava no campo, sempre falava: Lupe, levou o despertador? Eu falava: estava aqui na mochila. Eu acho que eu vou ter que sair daqui e entregar um para o Luan Dias lá no Majestoso. O jogo não começou ainda para o Luan Dias, não é isso? Ainda não. Lumitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. E vem o time do Náutico, dominou a entrada da área, Chiesa, pé direito, bateu Igor Vinhas. Chute fraco, Igor Vinhas, pegou firme, sem rebote, Antônio Lupi. Fácil pro Igor Vinhas, tinha muita gente na frente do atacante do Náutico, se não me engano foi o Dadá Belmonte que acabou finalizando essa bola. O Chiesa queria o passe, só que ele foi fominha. Dadá Belmonte e Sebert, fácil a defesa do Igor Vinhas. Esse Dadá que se envolveu numa polêmica lá em Bragança Paulista. A Ponte Preta estava lá fazendo um trabalho de pré-temporada e ele divulgou, né? Saiu na internet e tal, uma foto do Dadá. Uma live. Numa live, ele né? fez uma live. Ele fez uma live. Na concentração. Com um copão de cerveja. É, tá batendo lá um churrasco. É um churrasco regado a um líquido que não seria recomendável para atletas em pré-temporada. Só que agora ele acrescentou um sobrenome, é Belmonte, então é Dadá Belmonte. É uma nova fase do Dadá. Bola aberta pela ponta canhota. Vem o time Ponte Pretano. Chegou Matheus Peixoto. Voltou a bola pelo lado esquerdo. Vem pra bola tentando a passagem. Vem pra bola Barreto. Soltou no fundo do campo. Vem Matheus Peixoto. Tentou o cruzamento em cima da defesa. Chega atrás. Tira o time do Timbu. Valdemir Gomes. O da palavra fácil. 24. Estamos passando na metade do primeiro tempo. E o jogo já está 2-0 para Macaca em Tigrão. Joga bem a Ponte. Joga bem a Ponte, consegue envolver o Náutico em alguns momentos, tem um bom índice de acerto de passes. O Náutico, até a última estatística, até tinha mais posse de bola, mas improdutiva. Sentiu os 2 gols que tomou e a Ponte também sentiu favoravelmente, se tranquilizou, toca a bola, faz uma boa partida. Lado esquerdo muito bom com o Yuri
e com Bruno Rodrigues. Barreto dando boa fluência, boa saída de bola. Agora errou o passe, mas vem acertando a maioria deles. E a Ponte fazendo uma partida que pode ser considerada como muito boa até agora e merece amplamente o placar já importante. Já uma vantagem importante, claro que não definitiva, tem muita bola para rolar ainda. E vem ainda. a Ponte, domina pela direita, passou a Podi, entrou na área, pé direito, bateu! Espalma Anderson! A Podi numa falha incrível do Camutanga. Ele partiu em velocidade, levou no fôlego, puxou para dentro da grande área, pé direito e queimou pro gol numa bola cruzada. Houve uma grande defesa. Anderson espalmou e evitou o terceiro gol da Ponte Preta, Antônio Lupi. E o Apodi com muita vontade. Na velocidade ele tinha outras opções. Tinha Bruno Rodrigues, tinha Luan Dias e até o mesmo Matheus Peixoto, que estava livre de marcação. Resolveu chutar cruzado para boa defesa do Anderson, goleiro do Náutico. O Gleger, a Ponte reclamou de um toque de braço do Brian no lance anterior. Matheus Peixoto bateu cruzado e reclamou de um pênalti. Para você, houve pênalti ou não? Para mim, pênalti, Batista. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição, as melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Cartão para quem? 34W Carvalho fez a falta em cima do Chiesa, parou o contra-ataque e tem falta a equipe do Timbu. 89, Rui já aquece no banco de reservas. Daqui a pouco a primeira mexida do Náutico. E para você foi pênalti o lance lá em que o Matheus Peixoto chutou a bola, bateu no braço do Brian. Em Lupi. Pênalti, com reclamação do Matheus Peixoto, na minha opinião, pênalti. Jean Carlos vem para a batida de falta para o Timbu, pé canhoto, bateu, explodiu na barreira. E agora é a vez do time do Timbu pedir um toque de braço lá dentro da grande área. A bola sobre o domínio de Javan, ele recolhe, recua, toca lá para trás do campo de defesa para Ronaldo Alves. Ajeita na bola, aliás é o Brian, é o cara que tocou a bola no braço. O braço não estava colado no corpo. O Matheus Peixoto chutou, a bola bateu no braço dele. É isso que eu não entendo nessas marcações, né? Uma hora marca, outra hora não marca. E aí o braço não estava colado ao corpo. Djavan tentou dominar, Camilo na marcação perdigueira, implacável. Tomou, tocou para Matheus Peixoto, rola a bola no corredor central, vem Zanocelo, soltando para Luan Dias, para Zanocelo, vai pro fundo, pé direito, cruzou na área, subiu Rafael Ribeiro, tira. A bola caiu fora da área. E o árbitro parou, marcou a falta do Yuri. A falta para a equipe do Timbu. Também para o Vila Tigrão, achou que foi pênalti lá naquele braço do Brian. Pênalti sim, porque o braço estava aumentando o perímetro do corpo e a bola tocou nele. Pênalti. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Mexeu, pois dá uma informação. O Náutico, Hélio dos Anjos, não está gostando nada do que está vendo e mandou embora o Renan Foguinho. Renan Foguinho com a 25 tá fora. 89, Rui, que é meia, tá no jogo. Rui com 89 tá no jogo. Parada técnica no Majestoso. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas. WhatsApp 999 47 19 80. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 29 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso em Campinas. Ponte Preta 2 gols de Camilo, um de cabeça e outro cobrando falta. Ponte Preta 2, Náutico 0, Edu. Olha, muito obrigado, Eduardo Pai, Juninho Filho conosco. Olha, o Marcelo Pimentel, José Luiz aqui de Campinas, o Roberto do Cambuí, aquela voz de veludo do Robertão, hein? Meus netos, Edu, Raul e Alex, em Minneapolis, Estados Unidos. Os netinhos, Raul e Alex, moço, muito obrigado. E o professor Milton, é professor de handebol do Patrulheiros. Ele viu o Mundial lá no Egito. Está acontecendo lá, o Brasil e Tunísia empataram 32-32. E o professor Milton viu. Continua Santos 1, Botafogo 0, gol do Soteldo. Atlético Paranaense 0, São Paulo 0. E na Série B, primeiro tempo de Vitória e Chapecoense 0-0. E o Leonardo Silva aqui no YouTube está dizendo: Batista comenta as chances da Ponte Preta e os próximos jogos. A Ponte tem que vencer, né? Para não depender de ninguém, tem que vencer os 4 jogos restantes, 2 em casa. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, né? Esse contra o Náutico e CRB em casa, e fora de casa Chapecoense. Tem Chapecoense e Figueirense. São os 4 jogos. Claro que vai depender, né, da evolução aí de quem está na frente neste momento, que é o 4º colocado. E vem o time do Náutico, dominou, Jean Carlos entrou na área, pé canhoto, bateu, explodiu na defesa, vai embora. W Carvalho, a bola foi embora pela linha de fundo em escanteio para o Náutico bater. E o Dadá Belmonte reclama de um pênalti não marcado para o Náutico numa jogada com o Zanocelo. Na sequência do lance, o Wellington Carvalho mandou a bola pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe do Náutico, camisa de número 10, Giancarlo na bola. Partida reiniciada depois da parada técnica, parada para hidratação. Jean Carlos, escanteio, pé canhoto, levantou na área, passa por todo mundo do Náutico. Chega lá atrás para afastar, vem tirando o time Ponte Pretano. Mas a bola no rebote sobra outra vez com o time do Náutico. Rancho Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site ranchoautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Matheus Peixoto domina para o time da Ponte no círculo central, entregando pela meia direita para Luan Dias. Avança, passou pela marcação, parou, girou em cima da marcação, na entrada da grande área. Ele balança o corpo, pé canhoto e bateu para fora pela linha de fundo. Luan Dias tinha pelo menos 4 opções para fazer o passe. Não teve condições técnicas para passar pela marcação. A inclinação do corpo não era boa, assim mesmo ele arrematou e tocou muito mal e para fora. Antônio Lupi. Resumindo, ele tinha tudo para fazer uma boa jogada, só que ele colocou tudo no lixo. Fez um cruzamento muito ruim, o Luan Dias, camisa 15, que recebe uma oportunidade novamente. Ele que ficou no banco no duelo contra o Cuiabá, porque o Pato, que hoje está no banco, foi o titular. Gleger Zorzinho, agora há pouco, Dadá Belmonte caiu na área, pediu pênalti para o Timbu. Foi pênalti para você ou não, hein, Gleger? Ah, não foi, para mim não foi, Batista. Se jogou ali, tentou cavar o pênalti. Na minha opinião, nada. Segue o jogo. E para você, Lupe, achou pênalti no Dadá, ex-Ponte Preta? Acho que foi um acidente de trabalho, um contato normal com as pernas do Zanocelo, eu não marcaria. E para você, Tigrão, achou que foi pênalti no Dadá Belmonte? Forçou a passagem, forçou a colisão perna com perna. Simulou uma barbaridade, não houve nada. Falta pela esquerda, cobrada, vai para a área, chega lá atrás, W Carvalho, afasta, tira na entrada da grande área, chegou Yuri, dá uma bicicleta para tirar a bola dali, sobrou com Djavan, e vem de novo o time do Náutico lá pela direita, mas o árbitro já está marcando, atendendo a solicitação da bandeira. A bola foi lançada lá pela ponta direita, ela marcou o quê? Marcou impedimento? Lateral, a bola havia transposto a linha lateral. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br.
Gleger Zorzinho, o jogo até aqui, Ponte 2-0 no Timbu. A Ponte controla o jogo, né, Batista? Só precisa tem que estar um pouco mais atento, que no Zanocelo agora há pouco acabou errando um passe. Vai lá, Batista, olha o Náutico aí. Domina o Náutico, se manda pela esquerda, arranca Tata, Belmonte vai em cima da marcação, balançou o corpo. Acabou ganhando arremesso lateral, é pela esquerda para o time do Timbu bater. Camutanga vem pra bola, já cobra, toca, entrega o jogo pelo setor esquerdo para Dadá, para Camutanga, para Jean Carlos, entrada na área, vem pelo setor esquerdo, em cima dele a marcação, muito próxima do corpo, chega lá atrás, Igor Vinhas e pega firme, segundo Gleger. Então o que acontece? A Ponte está jogando com duas linhas de 4, né, na famosa 4-4-2, o Camilo à frente com o Peixoto, só que a Ponte está dando espaço entre as linhas. A segunda linha tem que estar um pouco mais atento. Barreto e o Zanocelo ali, fechar um pouco mais, porque todas as iniciações da jogada está sendo ali. Então só ajustar isso aí, mas a Ponte está controlando o jogo, é agressiva quando tem a bola, e isso é importante. Todas as vezes que vai com qualidade, chega, pressiona, só tem que estar mais atenta, porque o Náutico agora, perdendo o jogo, vai vir com tudo para cima. Domina, Dadá, vai em cima da marcação, recua pelo lado esquerdo, Jean Carlos pisa na bola, gira em cima do próprio eixo, abriu para Camutanga, ele levou bem aberto lá pela ponta canhota, vai em cima da marcação, mas cometeu falta. O árbitro viu, marcou, a falta é para Ponte lá atrás do campo de defesa. Batista. Oi. A Ponte tem que forçar mais, né? É uma pena que tá muito mal no jogo o Luan Dias. Acho que era questão de percepção tão simples, né, dentro do futebol. O Náutico tá com um zagueirão cintura dura, esse Camutanga, jogando de lateral esquerdo improvisado. Ele não é a posição dele. Tá um buracão ali e o Luan Dias não se aproveita. Tem que botar o Guilherme Pato para fazer fumaça em cima dele. Vai deitar e rolar fazendo uma ala ali com o Apodi. Fica ali com aquele processo de enceradeiro, o Luan Dias, e não se aproveita a Ponte de toda a vulnerabilidade do lado esquerdo de defesa do Náutico. 36 do primeiro tempo, bola lançada pela ponta no campo de ataque para Chiesa, chega lá atrás, corrigindo, tira Luizão, mandou para fora, para a linha lateral, Camutanga vem para a cobrança de arremesso, é no campo de ataque o time do Timbu, autorizado é o próprio Dadá, quem cobrou o arremesso lateral, tocou na frente, partiu pela esquerda, Camutanga, entregou pelo setor esquerdo, lançamento no fundo do campo, Tata, levou pé direito, cruzou na área, chega para tirar, afasta Yuri, a bola voltou, sobrou na cabeça de Jean Carlos, tocou na frente, chega Podi para tirar, reboteada, a bola sobrou dentro do círculo central, se manda para fazer o passe, o zagueiro Rafael Ribeiro lá pela direita no campo de ataque para a Praia, partiu, levou para a linha de fundo, girou em cima da marcação, toca atrás pela direita, vem na bola, ligou o ataque, partiu, Brian, pé canhoto, bateu! Espalma Igor Vinhas! A bola batida, entrada na área, pé canhoto. Não tocou na bola não, o Igor Vinhas, ela tocou no pé do poste. Tocou no pé da trave, foi embora para fora pela linha de fundo, portanto o Igor Vinhas não tocou nela, ela saiu pela linha de fundo, mais uma batida cruzada terrivelmente perigosa, a bola no poste, vem no contragolpe, domina, escapa Bruno Rodrigues, saiu da marcação, entrou na área, vai fazer pé direito, bateu, defendeu Anderson! Tentou a cavadinha, Anderson esticou o braço e tirou por pouco, por muito pouco. Bruno Rodrigues não faz o terceiro, Antônio Lupi. Depois de uma jogada perigosa do Náutico no chute do Eric, a bola pegou no travessão, tiro de meta cobrado pelo Igor Vinhas. A defesa do Náutico bateu roupa. O Bruno Rodrigues saiu cara a cara com o Anderson. Ele poderia fazer tudo, mas fez o mais complicado e fez o errado. Tentou uma cavadinha para boa defesa do camisa 12 do Timbu. Domina o time do Timbu, Jean Carlos girou em cima do próprio eixo, soltou o jogo para Dadá. Vem embora pela ponta canhota, dominou, levou na perna direita, cruzou para dentro da grande área, vem Yuri, levou na cabeça, brigou, chegou, disputou, o árbitro não marcou. Agora marcou a falta, estava em cima dele o Brian, é falta no campo de defesa, falta para a representação da Macaca. Pintou! Pinta na Saci, pintou gol onde? Gol
gol do Atlético Paranaense, Renato Kaiser. Jogou na ponte, né, Renato Kaiser? Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E aí, Gleger, esse lance aí, hein? Que coisa incrível. Bruno Rodrigues tentou a cavadinha, tinha que dar uma chapa tirando do goleiro, hein, Gleger? Ele tinha todas as alternativas possíveis. Poderia levar para cima, tirar do goleiro, driblar o goleiro, fazer o gol. Poderia dar uma chapa para ambos os lados. Fez o errado, né, Batista? Perdeu uma grande chance de praticamente liquidar o jogo. 3-0 no primeiro tempo. Aonde que o Náutico ia ter forças para reverter esse resultado? Displicência do Bruno Rodrigues, que está bem no jogo, mas não pode perder essa chance não. O craque do jogo, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Desde 1967, o melhor churrasco, tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. E vem dominando outra vez o time do Timbu. Levantamento, bola cruzada na área. Voltou, Dadá, pé direito, bateu, fecha lá atrás a porta. Dentro da grande área, a Ponte tira. A bola volta lá atrás do campo de defesa. Está assustado o time do Timbu. Tenta dominar o campo de defesa. Aquele lance do Bruno Rodrigues realmente assustou a defesa do time do Timbu. Vem de novo. Arranca pela direita, Jean Carlos para fazer o passe lateral pela direita. Brian trabalha, gira o corpo, sai da marcação, vem por dentro para fazer o passe ao Eric, quem está levando no domínio da bola. Volta para cá, Mutanga outra vez para Eric. Ele bate, ele perde a canhota, lançando o jogo lá pela meia direita. Bem a marcação. Chegou, tirou o time da Ponte, mas sai jogando errado lá atrás. A bola sobrou outra vez com o time do Náutico. Dominou, partiu. Jean Carlos, pé direito, bateu, vai embora para fora. Pela linha de fundo, o Brian tentou, a bola saiu, é tiro de meta para Macaca bater. E atenção, torcedora, Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41 primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta na frente, Macaca 2, Náutico 0, Edu. Na Vila Santos, gol do Soteldo, Botafogo 0. Repito, Atlético Paranaense faz 1-0 no São Paulo, gol do Renato Kaiser. E na Série B, Vitória e Chapecoense 0-0 no primeiro tempo. Atenção, Ponte Pretanos da Vila Boa Vista, Vila Industrial, Padre Manuel da Nóbrega, o Adriano Ponte Pretano mandando aqui, nosso muito obrigado. Edson Souza, amigo nosso da imprensa, mandando aqui a foto da enfermeira, a primeira a tomar a vacina, e o Menegildo do São Bernardo, ó, parte de cima. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. E nós estamos no YouTube, você pode entrar lá para assistir a narração do jogo e ao mesmo tempo você também pode fazer um comentário, colocar uma frase. Se a frase for criativa, você pode ganhar a camisa número 1 da Ponte Preta. Camisa número 1 da Ponte Preta. Sorteio somente para quem estiver participando pelo YouTube. E a bola pela linha de fundo saiu em cobrança de escanteio. É para o Timbu bater, Antônio Lupi. Antes, cartão amarelo para o Djavan, camisa 29 do Náutico, e para o Zanocelo, que se desentenderam no meio campo. Jean Carlos na bola. Jean Carlos, pé canhoto, levantou direto para o gol. Igor Vinhas dá um tapa nela. A bola vai embora para a linha lateral. Dadá tem prensa, cobra, toca. E vem de novo o time do Timbu, sempre pela esquerda. A bola com o Rui, pé direito, levantou na área. W Carvalho chega para tirar. A bola caiu com o Matheus Peixoto. Ele domina e solta na frente. O árbitro para marcar a falta. Falta em Yuri, está caído, parece que está sentindo a mão, né? Um pisão na mão, no braço, está sentindo a falta para Macaca bater. Quando o Yuri sofreu a queda, ele acabou tendo um choque com a mão na chuteira do jogador do Náutico. Está tudo bem com ele, falta já cobrada.
Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bola aberta pela direita, domina Brian. Ele recolhe, puxa para perto da direita, volta pela meia. Se manda no campo de ataque, Jean Carlos gira o corpo em cima da marcação, vem carregando, rola para Rui dentro do círculo central. Ele faz a armação do jogo, tocando um pouco mais atrás pela meia canhota. Vem, recolhe Ronaldo Alves para fazer o passe por dentro. Se manda, vem o Timbu. Lançamento na entrada da grande área para Dadá. Dominou, levou na perna direita. Rolou, Jean Carlos, pé canhoto, bateu, bola desviada. Vai para a rede, mas não está valendo. Chiesa desviou, estava impedido, subiu a bandeira. A assistente levantou seu instrumento para marcar o impedimento de Chiesa. O gol está anulado. Quer dizer, gol anulado não, na verdade o gol nem aconteceu. Ele meteu para a rede, mas quando bateu na bola o lance já estava impugnado, hein, Lupi? O impedimento do 33 no Eric, que fez o cruzamento. Mais um lance difícil, na minha opinião. A posição do Eric era legal e o Chiesa mandou para a rede, mas a jogada já tinha sido paralisada. Domina outra vez o time do Timbu, vem Chiesa, ele recolhe, toca atrás para Jean Carlos. O cinturão de marcação da Ponte funciona e vem Zanocelo. Dispara e vai embora para o campo de ataque, rolou para dentro da grande área. Passe errado, chega, tira para afastar, tira lá atrás. Sai jogando o Anderson e para você, Gleger Zorzin. O gol aí anulado, quer dizer, o gol anulado não, porque o Chiesa, quando tocou na bola, o lance já havia sido impugnado, mas o que você achou do lance? Acertou a bandeira, Batista, estava impedido, corretamente anulado. E vem pra bola, dominou o time do Náutico, Jean Carlos, recolheu soltando para Rui, abriu na ponta direita, a bola comprida, correu, mas não conseguiu chegar lá pela direita, Eric, a bola foi para a linha lateral, saiu em cobrança de arremesso para Macaca. E para você, Tigrão, lance aí, o time do Náutico reclamou bastante, hein, Tigrão? Reclamou sim, mas vou te dizer mais uma coisa. Era uma questão de milímetros ali, um impedimento muito difícil, mas o pé dele estava um pouquinho à frente do último homem da Ponte, mas coisa de centímetros, né? É um lance realmente muito complicado. E vou dizer outra, se ela não dá do jogador que fez o cruzamento, ela teria que dar o impedimento do Chiesa, que também estava impedido quando arrematou. Mais 4. E vem para a Chiesa dominando, rola atrás, a entrada na grande área para Jean Carlos. Olha o time do Náutico, o Eric dominou, rolou para Rui. Ele solta o jogo no círculo, no corredor central para Djavan. Abrindo o jogo pelo setor esquerdo, no campo de ataque, vem Camutanga para Dadá. Dadá dominou, voltou. A bola vem para Djavan, rolou no comando, marcação lá atrás. Afasta Bruno Rodrigues, partiu em velocidade, se manda, vai para o campo de ataque, deixou a marcação para atrás, parou, fez o break, rolou, Matheus Peixoto dominou, vai pra bola, pé direito, bateu, defendeu Anderson, pega firme o goleiro do Náutico, chute, entrada da área, Anderson pegou firme, sem rebote, Lupi. Contra-ataque puxado pelo Bruno Rodrigues, nenhum dos dois zagueiros fez o bote, o Bruno Rodrigues deu passe pro Matheus Peixoto, que mandou no centro do gol, fácil pro Anderson, apesar do chute forte. Placar de 2-0, 2 gols de Camilo, vem Dadá, dominou, balança o corpo, saiu da marcação, rolou para dentro da grande área, na tabela, a bola voltou, Dadá, perdeu, Luan Dias, entrada na área, ele domina, soltando para Camilo, volta a bola pela esquerda para Yuri, tentou o passe, erra o passe, a bola pela direita, vem dominando o Rui, abriu lateralmente o jogo, o time do Timbu, lançamento na entrada da grande área, dominou Jean Carlos, pé canhoto, bateu, desviou na defesa, tocou em Luizão, vai embora para fora pela linha de fundo. É escanteio para o Timbu bater. Se esforçou todo o Igor Vinhas para evitar o escanteio, mas não conseguiu. Chute travado pela equipe do Náutico. Jean Carlos, camisa 10. É ele o candidato para a cobrança do escanteio. Jean Carlos vem para a bola para fazer a cobrança. Vai tomando posição lá pela esquerda. 48. Autorizado. Escanteio para o Náutico. Jean Carlos levantou na área. Subiu, tocou de cabeça a Braia. A bola voltou
Soltou reboteada na área viva, tira, afasta bem lá atrás e vem no contragolpe, domina, tentando a passagem, vem na bola para fazer o passe lá pelo setor esquerdo, tentando a passagem, Bruno Rodrigues, lançou para Camilo, entrou na área, levou contra o goleiro, tocou, bateu no corpo de Anderson, vai embora. Mas já não valia mais nada porque o árbitro estava marcando impedimento, não marcou não impedimento, apitou e marcou final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo, a posição era legal do Camilo, Camilo perdeu o gol. E vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. De Ponte Preta 2 gols de Camilo, Náutico 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, empata o Botafogo na Vila, Pedro Raul de pênalti, Santos 1, Botafogo também 1, intervalo lá em Salvador, Vitória 0, Chapecoense 0 pela Série B. Bom, Lupe, o Camilo, né? O Camilo deve falar, Lupe. Não, eles não estão falando ainda, Edu. Não estão ainda? Eles não estão falando. Não saiu o pagamento, parte? Edu, mas aí saiu, mas eles preferem ficar em silêncio, né? É um direito que eles têm, mas enfim, ninguém da Ponte vai falar por conta dessa questão aí envolvendo os pagamentos, essa reta final da Série B do Campeonato Brasileiro, nem do Náutico e nem da Ponte. Todo mundo já tá no vestiário, Edu. Então vem comigo, a Ponte tá jogando como, hein, ô Lupe? Com 1 Igor Vinhas no gol, 22 Apodi na direita, 3 Luizão na zaga e 34 Wellington Carvalho, além do Yuri na lateral esquerda com a 16. 75 Barreto, 20 Zanocelo, 10 Camilo, 15 Luan Dias, 29 Peixoto e 11 Bruno Rodrigues. No banco. 12 Guilherme, 4 Juan Renato, 5 Dauan, 7 Neto Moura, 14 Hernandes, 17 Luiz Oyama, 19 Pato, 27 é o Pedrinho e o 30 é o Pedrão. 44, Rayan, 71, Léo Pereira e 99, Thiago Orabó. Perguntando aqui quem é Pedrão. Pedrão é o terceiro goleiro hoje, formado nas categorias de base da Ponte. Foi emprestado ao 15 de Jaú para a disputa da 4ª divisão do Campeonato Paulista. Retornou para a cidade de Campinas, estava treinando e hoje foi relacionado para o duelo contra o Náutico. Obrigado, Lupe. Até já, Edu. Olha, quero ganhar uma camisa da Ponte? Já eu vou explicar. Vamos lá, Zorzinho. 7 minutos, 1-0 Ponte, gol do Camilo, jogada do Yuri, jogada de linha de fundo, cruzamento dele, 12 minutos, gol de falta do Camilo, quem sofreu foi Bruno Rodrigues, com 12 minutos, 2-0, 2 gols do Camilo, o Eric chutou na trave da Ponte a 37, a Ponte atacando pro gol da Fepasa, esse na trave, consequentemente, foi no gol de entrada, e na descida, depois dessa na trave, Bruno Rodrigues, cara a cara com o goleiro pegou, e aí, Zorzinho? Eu gostei, Edu, gostei, claro que ainda tem que ter alguns ajustes, mas, poxa vida, 2-0, primeiro tempo, a Ponte aparentemente tem o domínio da partida. Tá faltando, eu estava inclusive dizendo durante a transmissão, a Ponte joga em 2 linhas de 4, né, com o Camilo e o Matheus Peixoto à frente. E em alguns momentos, eu não sei se pelo desencaixe de marcação, o Zanocelo às vezes sai para dar o combate e abre um pouco ali, um buraco nas costas, e é onde o Náutico tá flutuando ali. Esse jogador Jean Carlos é muito bom jogador, né? Então ele é um jogador que flutua, que desce, que cai para ambos os lados, então a Ponte tem que estar muito atenta. Você vê que a maioria das jogadas, a iniciação das jogadas foi ali, nas costas dos volantes, então tem que estar atento, ajustar um pouco mais, agrupar um pouco mais essas 2 linhas, para que você não dê espaço. O Náutico agora vai vir com tudo no segundo tempo para cima, não tem, para ele outro resultado que não seja a vitória não interessa. Então o Náutico tem que vir para cima mesmo. No final aí teve algumas oportunidades. Eu tô gostando da dupla de zaga da Ponte, tanto o W Carvalho quanto o Luizão, muito bem postados, fazendo um bom jogo. Gosto do lado esquerdo ali, Yuri, Bruno Rodrigues. Você vê que o Barreto em alguns momentos encosta ali para ter uma triangulação, principalmente na saída de bola. Então, tá bem organizada a Ponte. Só alguns detalhezinhos para que você não deixe o Náutico jogar. Né? Não deixe jogar. Se o Náutico faz 2-1 aí ganha moral, vem pra cima, e a hora que aparece a oportunidade tem que botar a bola na rede, né? Essa aí de novo, aí agora no finalzinho com o Camilo também ali, claro que um pouco mais na diagonal ali, sem ângulo, né? Um pouco mais difícil, mas é uma jogada que a Ponte o Náutico tá dando essas jogadas pra Ponte, esse contra-ataque. A bola do Bruno Rodrigues, ele saiu do meio do campo, cara a cara com o goleiro. Tem que pôr a bola na rede. Essas chances de matar o jogo, a Ponte não pode perder. E olha, no segundo tempo vai aparecer novas oportunidades, porque o Náutico tá vindo pra cima. Você vê aí, ó, tá jogando lá com o Camutanga lá pelo lado esquerdo também, ele não é zagueiro, ele tá passando, tá chegando, tá querendo, tá vindo. Então, a Ponte precisa matar o jogo.
A hora que aparecer essa oportunidade, põe a bola na rede. O Fabinho tem que fazer alguns ajustes ali, principalmente no setor de meio de campo, que é onde a Ponte em alguns momentos da partida tem uma certa dificuldade, mas só também. Está organizada, está bem postada, está com uma estratégia ótima de jogo e isso é muito importante. Se você tem uma estratégia definida e cumprida pelos seus atletas, as coisas acontecem. E foi o que aconteceu. E outro detalhe, viu, Edu? O Camilo, né? Nós no Concentração falávamos muito do Camilo, tá sem foco, tá desconcentrado. E é esse Camilo que o torcedor pontepretano quer ver, ó. Jogador decisivo, jogador que faz gols, que ajuda, que tem presença, que tá ali, jogador de liderança. É esse o Camilo que nós queremos ver. Segundo tempo, expectativa ótima, viu, Edu? O Náutico vai vir pra cima, num contra-ataque, a Ponte vai lá e mata o jogo. Tá bem no jogo a Ponte. Olha, é o seguinte, a camisa da Ponte para você concorrer é no YouTube. Vai lá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas ou youtube.com/Rádio Bandeirantes. Aí o que é o seguinte, aí você vai colocar uma frase, né? Você torcedor da Ponte, claro, é uma camisa da Ponte, então uma frase da Ponte. Coloca lá uma frase alusiva à Ponte, o que o seu coração está dizendo, hein? Como diz o Batista, a melhor frase, depois do jogo, a melhor frase, a produção aqui vai analisar e essa melhor frase vai ganhar uma camisa número 1 da Ponte, oferecimento da loja 1900, que fica no estádio Moisés Lucarelli. Olha, intervalo no Brasileirão, Atlético Paranaense 1, São Paulo 0, intervalo Santos 1, Botafogo também 1, na Série B, intervalo Vitória 0, Chapecoense 0. Já, o gol do Camilo, gol de falta, Camilo fez 2, em segundo aqui o pessoal do WhatsApp, Camilo, melhor que Adrianinho e Renato Cajá, e já quem vai falar é o Tigrão, 16h57. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! Vamos ver quem é que vai para a batida. Barreira de 4, 5 homens, guardecendo do lado direito do goleiro Anderson do Náutico. 4 são os candidatos: Camilo, Bruno Rodrigues, Vinícius Anocelo e Matheus Peixoto. Matheus Peixoto já saiu. Vamos ver quem é que vem. Autorizado. O meu coração está pedindo gol. Camilo partiu, pé direito, mandou direto. É gol! 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 Na marca de 12 minutos passados, primeiro tempo,
a chamada batida perfeita. Camilo inclinou o corpo, meteu o pé direito e bateu firme no canto baixo esquerdo no goleiro, que se esticou todo, o Anderson, mas não conseguiu pegar. Um golaço de falta. Camilo, magistral, a perna mágica para fazer a rede chacoalhar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Camilo para Macaca, examada Ponte Preta. Camilo, iluminado. Camilo, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol. Amplia no majestoso. Camilo para meter a bola na rede e fazer a torcida vibrar. Vibra! Da pele até o osso. Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Camilo na rede. Ponte Preta 2, Náutico 0. E o detalhe do gol vai ser o Antônio Lupi. Foi uma bomba do Camilo. Ele estava confiante, pegou a bola na mão, ajeitou, viu que a formação da barreira estava com muita gente e mandou um chute forte no canto do Anderson, que até pulou, mas não conseguiu fazer a defesa. Chute muito forte do Camilo, que está iluminado. É o segundo gol do Camilo no jogo, o quinto gol dele na temporada. Tá no placar do estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta 2, Náutico 0. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Um cafezinho é bom demais. Sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Edu Pinheiro. Oi, Tigrão, queremos ouvir o intervalo 2 do Camilo, 2-0 Ponte, Tigrão. Eu gostei da Ponte até 30 minutos do primeiro tempo. Logo depois ali da parada técnica, teve mais aí aquele lance do Bruno Rodrigues, uma outra com o Camilo, mas a Ponte parou, né? Já me deu a impressão, eu fico incomodado com esse tipo de coisa, mas já me deu a impressão de cansaço físico, hein? Prestem bem atenção no segundo tempo. O lado esquerdo da Ponte ali, o Bruno Rodrigues passou a não acompanhar mais. Passou a não acompanhar mais as avançadas de 3 jogadores por aquele setor e cai muito por ali o Giancarlo, que é canhoto, mas se posiciona do lado direito e é um Deus nos acuda, todo mundo em cima do Yuri, né? Passa o Brian, cai por ali também esse Rui que entrou no lugar do Renan Foguinho e o Jean Carlos. Então eles estão fazendo praticamente 3 contra 1, estão tirando o Wellington Carvalho da área e o Náutico chegou com muita facilidade. Tem variação também pelo lado de esquerdo com o Dadá, mas foi mais contundente pelo lado direito. Então eu percebi uma Ponte dando todos os espaços do mundo, diminuindo a sua intensidade. Poderia ter tomado o gol. Tomou uma bola na trave, teve esse lance do gol do Chiesa que não foi validado. Também numa bobeira, numa parada geral, num apagão, numa pane do sistema de marcação da Ponte. Então não gostei do que vi nos últimos 15 minutos de jogo. Não gostei. Achei que a Ponte largou um pouco de mão o jogo, passou a não ter a mesma organização e passou a não chegar com o mesmo rigor, encurtando os espaços, não é? Marcando da forma com que vinha marcando até por volta dos 30 minutos. E o Náutico cresceu muito, mandou no jogo depois dos 30 minutos e poderia sim ter ido para o intervalo pelo menos com um gol, o que o devolveria definitivamente para o jogo.
Então, ou a Ponte volta e corre um pouco mais e recupera aquele ritmo que ela tinha até 30 do primeiro tempo, ou a sua vitória estará ameaçada. 2-0 é sempre importante, é uma vantagem bastante significativa, mas ela não é definitiva. Um gol do Náutico aí devolve o Timbu para a partida. Eu faria uma alteração, acho que o Luan Dias rendeu muito mal, apesar dele ter acompanhado em boa parte do jogo o Dadá, até lá na linha de fundo defensiva da Ponte, mas ofensivamente produziu muito pouco. Eu viria com uma alteração com o Guilherme Pato, até para aproveitar a vulnerabilidade em função da improvisação do Camutanga, que é um zagueiro e está jogando como back lateral esquerdo. Essa alteração que eu faria já para início do segundo tempo, mas reafirmo, espero a Ponte um pouco mais acesa do que esteve nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, senão ela pode não consolidar essa vitória no segundo tempo. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar a etapa final. A saída de bola pertence ao Náutico, já que no primeiro tempo quem saiu jogando foi a Associação Atlética Ponte Preta. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! A 0, começa o segundo tempo, 2 gols de Camilo, vem embora, domina no campo de ataque o time do Timbu, sai da ponta, vem pela meia, batida, saiu lá atrás, Anderson Tata, enfiou o pé direito, saiu Igor Vinhas para pegar, pega firme, sem rebote. Alguma alteração para o segundo tempo, Antônio Lupi? Uma alteração no Náutico, Djavan, camisa 29, ficou no vestiário, e o 39, o Trindade com a 39 está no jogo. É a segunda do técnico Hélio dos Anjos na partida. Trindade entrando, portanto, no time do Náutico. E na Ponte Preta, alguma alteração? Não, a Macaca é a mesma do primeiro tempo. Falta pela esquerda no campo de ataque para o Náutico. Comecinho da etapa final, placar de 2-0, 2 gols de Camilo. Jean Carlos autorizado, meteu o pé canhoto, suspendeu na área, vem de soco Igor Vinhas, afasta, tira, a bola voltou, reboteada pela direita, Trindade toca na bola, vem por dentro para fazer o passe o time do Timbu, domina Jean Carlos, abriu lateralmente o jogo para Tata, ele recorre, vira na perna direita, entregando para Camutanga, cruzamento na área, saiu Igor Vinhas. E aí, Tigrão, fosse você o treinador da Macaca, faria alguma alteração para o segundo tempo ou não? Faria sim, tiraria o Luan Dias e viria com o Guilherme Pato para explorar a vulnerabilidade do lado esquerdo, onde tem uma improvisação do Náutico, da sua defesa, com o Camutanga, que é um zagueiro e está jogando de lateral esquerdo. Agora a Ponte excessivamente recuada, não ganha mais nenhuma segunda bola. Todos os rebotes ofensivos são do Náutico. Me parece presa, com as pernas travadas já no início do segundo tempo, a Macaca. Ou muda de atitude ou vai tomar o gol já já. E para você, Gleger, faria alguma alteração no time da Ponte Preta? O Fábio Moreno não fez. Olha, Batista, seria interessante essa substituição citada pelo Tigrão, mas eu tentaria ajustar ainda o Luan Dias, que é bom jogador, que dá uma alternância. Olha o Náutico aí. E vem o Náutico, bola enfiada na área para Chiesa chegar para tirar. Afasta, W Carvalho tira. Mandou para fora pela linha de fundo, saiu em escanteio lá pela esquerda para o Náutico bater. Foi preciso, o Wellington Carvalho fez o corte, mandou a bola pela linha de fundo, lado esquerdo, escanteio. Jean Carlos, camisa 10 na bola. Jean Carlos, camisa 10 na bola para cobrança de escanteio, enfiou o pé canhoto, levantou na área, subiu W Carvalho, tira. A bola voltou pela esquerda, Tata tentou dar a
tentar o toque na bola, não conseguiu, chega, vem no contragolpe, Zanocelo, lindo passe para Bruno Rodrigues, pula elevação para Camilo, ajeitou de cabeça, vem atrás, chute de Luan Dias de perna canhota, travado em cima da marcação, e vem para a bola, domina outra vez Barreto, faz o passe lateral para Yuri, volta no Barreto, tocando na frente no campo de ataque, e o árbitro para marcar a falta. Barreto tomou um pontapé por trás, maldade, o árbitro parou, marcou a falta do Rui, que reclama. Foi o Rui ou foi o Trindade? Foi o Trindade, é falta para Macaca bater. Em cima do camisa número 11, o Bruno Rodrigues, que está sentindo, ele até chegou a atingir a bola, mas também atingiu as pernas do camisa 11 da Macaca. É falta no campo de ataque, é o Barreto quem está por ali e é ele quem vai fazer a cobrança. Barreto vem para a bola para fazer a cobrança, a bola colocada na meia esquerda no campo de ataque, 2-0. 2 gols de Camilo, um de cabeça, o outro cobrando falta no primeiro tempo. Zanocelo recebe e domina, soltando para Yuri. Ele usa o corpo do adversário para ganhar o arremesso lateral. É pela esquerda, estamos nos aproximando dos primeiros 5 minutos do segundo tempo. Lançamento de bola na frente, o árbitro não marcou a falta. Matheus Peixoto queria a falta, saiu jogando lá atrás o time do Náutico. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho. E muito mais. Disque Entregas. Chame no zap 999 47 19 80. Avenida Alberto Medal João 303 Campinas. Próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. E vem o time do Náutico perdendo o jogo no Majestoso. Bola lançada, Jean Carlos tenta o passe, chega lá atrás, tira a defensiva da Macaca, Zanocelo recua, vem pela direita, tentando fazer o passe do Mandias, a bola volta com o time do Náutico, se manda no campo de ataque, placar de 2-0 para a Macaca. Lançamento aberto pela direita, Brian recolhe, domina, chega a marcação, ele recua o jogo pela meia direita para a Trindade, mandando para dentro do círculo central, vem lá de trás Ronaldo Alves para fazer o passe por dentro. Jean Carlos tentou passe alongado, vai embora para fora pela linha de fundo e o Brian reclamou, né, com o companheiro, dizendo que queria a bola mais aberta. Ela saiu, é tiro de meta para Macaca bater. Lançamento foi no ponto futuro, mas lá no futuro, muito distante do Brian, que reclamou com o lançamento. Melhor para a Ponte porque a bola saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Igor Vinhas. Esse futuro aí era 2035, né? Aproximadamente. O craque do jogo em todas as transmissões, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, almoça ou janta na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca. Muito conforto e qualidade em Souzas, vá conhecer Churrascaria Sulina. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 2, 2 de Camilo, Náutico 0. Olha, segundo tempo em Curitiba, segue Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. Alô, Leonardo, meu amigo lá do Pão de Açúcar, Leonardo e o pessoal da Vila Costa e Silva, um abraço, amigão. Só um minutinho, Edu, é falta para o Timbu, Jean Carlos, é na intermediária, autorizado, pé canhoto, levantou na área, subiu lá atrás, é defensiva da Macaca, Matheus Peixoto ajudando a defesa, tira de cabeça. A bola volta reboteada pela esquerda, se manda o time do Timbu lá pelo setor canhoto, Camutanga recua, a bola foi para a linha lateral, saiu em cobrança de arremesso, o último toque foi do jogador da Macaca, arremesso cobrado, se manda o Náutico pela esquerda, placar de 2-0, dá tempo, seguindo, Edu. Então, senhor Batista, na Vila, segundo tempo, Santos e Botafogo 1-1, Eduardo do Recanto, muito obrigado, e o Gustavo Bertoli de Indaiatuba. Bandeirantes
Bandeirantes Campinas, AM 1170, Bandeirantes Ribeirão Preto, AM 1270 e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Luan Dias dominou, abriu na ponta direita para Camilo, agora faz o passe para Matheus Peixoto, vem pela lateral da grande área para Zanocelo, dominou, rolou atrás para Camilo, preparou a bomba, pé canhoto, disparou! Palma! Anderson! Grande defesa! Batida firme de Camilo, exige uma grande defesa. A batida de perto à esquerda e uma defesa espetacular. Anderson salva o time do Náutico de tomar o terceiro. Antônio Lupi. Foi uma pancada do Camilo. Tinha muita gente na frente do Anderson que fez uma bela defesa. O detalhe é que a bola não chegou a sair. Ela bateu na bandeirinha e voltou para o jogo, mas o Camilo não conseguiu dar sequência na jogada. Tem que conhecer a regra, né? Porque vale bandeira, a bandeira é neutra, né? O pau da bandeira é neutro. E vem o Timbu, dominando o campo de ataque, a ponte se fecha na marcação, monta lá atrás uma malha de marcação para que o time do Náutico não possa penetrar. A Macaca vence o jogo, placar de 2-0. Domina Rui no campo de ataque, levanta a bola de perto à direita, na ponta canhota para Dadá, pé canhoto, cruzou, passa de uma extremidade à outra, vai na linha de fundo, o Brian chegou, dominou, encara a marcação de Yuri, volta atrás para Jean Carlos, vem para a bola, bate de perto a canhota, chega lá atrás para fechar a marcação, tira a bola, volta, Jean Carlos dominou, mas tocou errado, Matheus Peixoto, esperto, dominou, partiu, vai para a entrada da grande área, vai fazer pé direito, bateu para fora! Inacreditável! Ele soca a grama como se fosse ela a grande culpada. Matheus Peixoto levou para a entrada da grande área e aí ajeitou na perna direita, ia fazer um golaço. Pegou por baixo da bola e mandou por cima. Bate de bico, meu filho. Bate de bico, Matheus Peixoto. É tiro de meta para o Náutico bater. Mais uma boa oportunidade que a Ponte desperdiça no jogo. No primeiro tempo, o Bruno Rodrigues chutou devagarzinho. Dessa vez, o Matheus Peixoto chutou muito forte. Ela passou por cima da meta do Anderson. Não pode perder gol assim numa partida tão importante, hein, Batistão? Ou tem qualidade para fazer um golaço, ou chuta essa desgraça de bico e coloca ela para balançar a rede. Perde uma grande oportunidade de fazer o terceiro e matar o jogo. Domina Yuri, recolhe, dá uma passada à frente. É o Bruno Rodrigues, abriu o jogo pelo setor esquerdo, tenta levar o Camilo, é falta nele. O árbitro parou, marcou Camilo, tem pressa. Cobra soltando para Bruno Rodrigues. Recolhe na perna esquerda, tenta o passe, erra o passe o Camilo. Arma o contra-golpe no time do Timbu, perdendo o jogo, placar de 2-0. Vai Ronaldo Alves, o zagueiro se manda no campo de ataque, falta nele. O árbitro parou, marcou falta para o Timbu bater. Depois de um passe mal dado pelo Bruno Rodrigues no campo de ataque, gerou esse contra-ataque do Náutico, que tem pressa, já cobrou. Já cobrou, o time do Náutico perde o jogo, placar de 2-0, 2 gols no primeiro tempo, 2 de Camilo. Vem para a bola Rafael Ribeiro, abriu o jogo pela ponta direita, o time do Timbu vem para a bola, Eric tentou, dominou, levou, perdeu, errou, passe, tira, afasta lá atrás e ficou reclamando de uma falta. Camilo vacilou, perdeu, recupera Eric, vem por trás para afastar, tirando e afastando, parte bem contra-golpe, Bruno Rodrigues se manda no campo de ataque, aliás o Barreto levou no campo de ataque, rolou para Bruno Rodrigues, recolheu, pé canhoto, bateu fraco. Saiu Anderson, pegou firme, também já estava impedido ou não? Estava impedido, a assistente marcou o impedimento do Bruno Rodrigues. Lupi. A tentativa do passe do Barreto, demorou demais o Barreto e foi muito rápido o Bruno Rodrigues e lá vem o Náutico. O Náutico com Jean Carlos se aproxima da entrada na grande área, abriu pela direita, vem para Eric por dentro, Rui passe errado, W Carvalho chega para tirar. Time da Ponte vem com Bruno Rodrigues no contra-golpe no campo de defesa, ele domina, leva a bola na perna direita, ameaça sair, não sai, prefere o recuo. Toca no campo de defesa, vem para Yuri dominar para o time da Macaca. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13 minutos passados, segundo tempo.
conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona é aqui, majestoso. Ponte Preta 2, Náutico 0. E gol do São Paulo. O tricolor empata em Curitiba, não tem o autor ainda, mas empata em Atlético 1, São Paulo também 1, só se tiver problema de VAR. Olha o seguinte, Ivanildo Ceará e o Gustavo Cearazinho, grande dupla ouvindo a Band, muito obrigado. Aguiar e o Valtinho, o maior padeiro da Glicério, torcedor do Botafogo do Rio, falou que o Botafogo escapa. Quem marcou, Serginho? O Tietê. Olha lá, o Tietê marcou. Fernando Diniz já falou aqui, hein? Mudou tudo. Tietê, o maior jogador na história do São Paulo. Pintou o gol do São Paulo, vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Detalhe no ar. Um combo agora de modificações na ponte, são 3 de uma vez só. Vamos começar com calma e tranquilidade. Carlos Batista, quem sai primeiro é Zanocelo. Zanocelo com a 20 está indo embora. O Dauan com a 5 está no jogo. A segunda alteração é a saída, a entrada do Pato. O Pato também já está pronto para entrar. Antes, o Orobó. Orobó está entrando no lugar do Matheus Peixoto. Matheus Peixoto com a 29, Orobó com a 99 está no jogo. E a terceira, Luan Dias com a 15 está indo embora. E o Pato com a 19 está no jogo. Vamos lá. Zanocelo com a 20 está fora, Dauan com a 5 está no jogo. Luan Dias com a 15 está fora, 19 Pato está no jogo. Matheus Peixoto com a 29 está fora, 99 Orobó está no jogo. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15h40, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona é aqui, majestoso, 2 de Camilo, 1 de cabeça, 1 de falta, Ponte Preta 2, Náutico 0. Na Vila, segundo tempo, Santos 1, Botafogo 1 na Série B, segundo tempo, Vitória 0, Chapecoense também 0. Alô, João do Cambuí, Carlos Alberto de Olambra, alô, Mosquito, obrigado, Mosquito. E o Renato do Jardim Olina, aliás, Jardim Elisa lá de Jaguariúna. Detalhe no ar. Náutico também mexeu. 10, Jean Carlos foi embora. 23, Jorge Henrique. Aquele mesmo que passou pelo Corinthians, Botafogo e outros clubes. Jorge Henrique com a 23 está no jogo. E o Eric com a 33 também foi embora. E o 71, Juninho Carpina, também está no jogo. Vá conhecer a loja 1900, a nova loja da Macaca mais bonita, com uma infinidade de produtos. Fica no portão principal do estádio Moisés Lucarelli, lado esquerdo. Acesse 1900mais.com.br. E você que está assistindo o jogo aqui no YouTube, coloque uma frase, tá? Um comentário, uma frase. E a frase mais bonita, a melhor frase, mais criativa, vai concorrer à camisa da Macaca, camisa número 1. Falta para o Náutico, levantamento na área para ninguém. A bola passou por todo mundo, foi para fora pela linha de fundo, em tiro de meta no campo de defesa, favorável ao time da Macaca. Portanto, se você quiser concorrer à camisa... A camisa número 1, a camisa branca, a camisa que a Ponte está jogando e ganhando do Náutico. Coloque uma frase criativa lá no YouTube, tá? É o YouTube youtube.com, né? /Rádio Bandeirantes Campinas. Pois não, Lupe, a sua informação. O detalhe para o cartão amarelo para o Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, por reclamação, recebeu o cartão amarelo, o treinador do Timbu. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição.
para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Domina, vem o time da Ponte saindo para o jogo lá atrás. W Carvalho recua para dentro da grande área, chega lá atrás Igor Vinhas, bate de perna direita levantando o jogo para Apodi lá do outro lado. Apodi caiu, reclamou, o árbitro marcou a falta nele. A Ponte levando vantagem, o árbitro optou portanto pela falta. Bola parada, falta pouco além da linha demarcatória da metade do campo, a falta para Macaca. Autorizado, time da Ponte vem para a cobrança lá pelo setor direito, o placar de 2-0. Vai ganhando o jogo a Ponte Preta, lançamento, bola aberta pela ponta direita, Apodi domina, recolheu, saiu da marcação, parou, girou, tocou por dentro, escapa, vem Barreto na ponta, Apodi, pé direito, bateu cruzado, o goleiro chegou, tocou na bola, Pato não conseguiu dominar, mas que chance, perdeu o Pato, o goleiro ia falhando em Antônio Lupi. Pato não acreditou que a bola fosse passar pelo Anderson, que não tocou na bola. O Pato se assustou e depois a zaga do Náutico acabou afastando o perigo no cruzamento do Apodi, que ganhou na velocidade do Camutanga. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, as alterações da Macaca Tigrão. Mas por conta de... Olha lá, lançamento espichado na ponta canhota para Pato, vem embora o time da Ponte, tentou passar pela marcação, o Rafael Ribeiro tira e joga para fora, para a linha lateral, pois não, Tigrão? Mas por conta da questão física, né, Zanocelo fazia boa partida, mas cansou, né, e o mesmo se aplica ao Matheus Peixoto. Vê aí Orobó no jogo aéreo, mostrou aí alguma qualidade já. Vai lá, Ponte. Vem embora o time da Ponte. Pato dominou, entrou na área, pé direito, bateu. Anderson pega firme e sem rebote, seguindo o Tigrão. Então, o Orobó no jogo aéreo, a Ponte tem que explorar isso. Olha o Náutico. Domina o time do Náutico, chegou Rui, tocou dentro da grande área para Chiesa, chega lá atrás, Luizão afastou, tomou um pisão no pé, Apodi tira, toca para Barreto, também toma um pisão no pé, o árbitro parou, marcou falta, a falta lá atrás do campo de defesa. E o jogo está parado. Completando, por favor, aí o seu raciocínio, Tigrão. Então, agora eu gostaria de ver o Pato do lado direito, né? E ele está do lado esquerdo, inverteu com o Bruno Rodrigues. Eu gostaria de ver o velocista Guilherme Pato do lado direito, o Bruno Rodrigues mantido do lado esquerdo, onde ele rende mais. Mas momentaneamente houve essa inversão. Essa do Pato sobre o Luan Dias não é só física, não. É técnica também, eu acho que é uma alteração interessante, né? Agora, Dauan, para oxigenar e melhorar o poder de marcação do meio campo e também botar um pouquinho mais de juventude e de resistência física no ataque com o Matheus Peixoto, com o Orobó no lugar do Matheus Peixoto. O Orobó, ele tecnicamente é inferior ao Matheus Peixoto, mas entra inteiro. O Peixoto havia já cansado demais e a Ponte tem que explorar a altura dele e o cabeceio, que ele é bom nesse fundamento, então tem que levar a bola no fundo e chuveirar em cima do Orobó. Detalhe no ar. Cartão amarelo para o camisa 97, Dadá Belmonte, atacante da equipe do Náutico, por reclamação. Se manda, Camilo faz o passe para Pato. Pato volta no Camilo, outra vez para Pato. Pato tenta o passe para o Camilo, mas o Camilo passou. E aí o Camilo não estava mais lá. E o Pato fez a falta, cobra. Time do Timbu tentando a passagem, Barreto dá o bote, toma dele. Levanta ele perto da direita, é pra correr. Partiu na velocidade, Pato vai para a linha de fundo. Chegou, dominou, recuou, chamou Camilo. Centrou a bola na área pela direita. Vem pra bola, dominou lá pelo setor direito. Orobó girou o corpo em cima da marcação. Lá pela ponta direita, vem pra Apodi, pé direito, cruzou na área. Chega para tirar. Afasta Ronaldo Alves, mandou para fora, para a linha lateral, é arremesso pela direita para Macaca bater. Vem Apodi, vai se preparando lá pelo setor direito, já cobra, tem pressa o time da Macaca. 2-0, vence jogo, 2 gols do Camilo.
A bola saiu, não houve um toque de braço do Bruno Rodrigues. Marcou, portanto, o toque de braço. O árbitro marcou favorável ao time do Timbu no campo de defesa. 23 minutos, Gleger, Zorzinho, as alterações da macaca, diz aí, Gleger. Batista, como disse o Tigrão, né? Cansaram. O Zanocelo estava muito bem na partida, cansou. Vem aí o Dauan, que é um jogador que protege um pouco mais a linha de defesa, protege um pouco mais aí a segunda linha. O Orobó tem um pouco mais de estatura, é um jogador que flutua menos, fica mais centralizado ali. E pelo jogo que a Ponte está fazendo, com a Podi agora com um pouco mais de liberdade, com o Pato pro lado esquerdo, pode ser que a bola passe mais ali e o Orobó, se tiver ligado, bota ela para dentro. A Ponte já teve aí a chance de matar o jogo, né? De fazer o terceiro gol, ainda não matou. A estratégia de jogo continua boa. Nesse momento o Náutico é melhor, tem o maior posse de bola também, 59%. Falta cobrada pro Náutico, a bola veio pra área, subiu o toque de cabeça, vai embora! Pra fora, pela linha de fundo, zagueirão Ronaldo Alves estava na área. Após a cobrança de falta, ele enfiou a cabeça, ela veio cruzada e passou à direita de Igor Vinhas, que ficou todo arrepiado. É tiro de meta para Macaca bater. Subiu nas costas do Wellington Carvalho, camisa de número 3, o Ronaldo Alves. Só que na hora do cabeceio, acabou fechando os olhos, mandou pela linha de fundo. Grande chance que o Náutico desperdiça. Tiro de meta para o Igor Vinhas. Márcio Donato de Lemos Rossato. Pelo YouTube está dizendo aqui Carlos Batista e a Ponte Preta são garantia de emoção aos domingos. Como é bom o futebol aos domingos. Obrigado a toda a equipe Band Campinas. Abraço, Edu Pinheiro, o maior âncora esportivo, diz aqui o Márcio Donato de Lemos Rossato. Um grande abraço. Ele não disse de onde ele está falando conosco, mas muito obrigado aí pela sua participação. E aqui a Célia de Moura, narração emocionante de Carlos Batista. Alô, Célia de Moura, um grande beijo para você. Muito obrigado aí pela audiência e obrigado também pelo elogio. E o jogo está parado, 2 caídos, um da Ponte e outro do Náutico, e vai sair amarelo. O do Náutico é o camisa 3, Ronaldo Alves, e o da Ponte é o 75, Barreto. O árbitro está com o cartão amarelo na mão. Basta saber para quem ele vai aplicar, se é para o Ronaldo Alves ou se é para o jogador da equipe da Ponte. Foi um choque ali dos dois atletas. Coisa foi feia, hein, Batistão? Tentou ali a carrinhada. O jogo tá parado e o cartão amarelo tá na mão. Basta saber se é para o camisa 3 ou para o 75 da Ponte. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Detalhe no ar. Cartão amarelo para o Barreto, camisa de número 75, deixou o pé na dividida ali com o Ronaldo Alves. Levou a pior o zagueiro do Náutico, camisa 75, Barreto tá amarelado, é o terceiro dele, tá fora do duelo contra a Chape na quinta-feira em Santa Catarina. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopensas.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Vai mandando as suas mensagens. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 971021493. Mande pra cá a sua mensagem. O Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem. Chegou. Pintou, pinta na Saci, pintou gol onde? Não, chegou, o charutinho, você falou na mensagem aí. O charutinho do Parque São Quirino mandou aqui: Serjão, Davine, Elcidinha, Amélia, Bode, Vesgão, Moisés, Renato e ele, o Fora de Esquadro. Fora de Esquadro. Grande abraço para o pessoal. Esses dias estava no mercado e aí uma voz me chamou. Batista. Virei o pescoço para olhar de onde vinha a voz. Era de um rapaz que veio assim bastante alegre e sorridente. Quando chegou próximo disse:
Batista, eu sou o Charutinho. Bola parada pela direita, falta para a equipe do Náutico, placar de 2-0 para Macaca, levantamento para ninguém, a bola vai para fora pela linha de fundo em tiro de meta do campo de defesa. Era o Charutinho que sempre manda mensagens pra gente aqui na rádio, também na televisão, e ele se identificou dizendo que era o Charutinho. Abraço para você, Charutinho. Infelizmente eu estava numa correria imensa, como sempre. Não deu ali para ficar batendo papo, conversando com ele, mas o cumprimentei e agradeci pela audiência. Domina a bola Trindade, vem tentando arrancar a marcação nele. Lançamento no corredor, partiu Chiesa, rolou pelo lado esquerdo, se manda, vem Tadá, entrou na área, tentou fazer o cruzamento, não conseguiu, mas a bola foi desviada por o Apodi, saiu a escanteio para o Náutico bater. Mais uma vez o Apodi levou vantagem na jogada contra o Dadá. Fez o desarme, jogou a bola pela linha de fundo, camisa de número 71, Juninho Carpina na cobrança. Juninho Carpina vem para a bola, para a batida, cobrança de falta lá pelo setor canhoto, muito forte na batida, esse Juninho Carpina, autorizado, vai para a bola, partiu, pé direito, levantou na área, subiu Igor Vinhas. Firme defesa. Lança-se Tintas, tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Oropó acionou o Pato. Ele entrou na área, mas perdeu a bola. Recupera a Trindade no campo de defesa. Gira em cima do próprio eixo para escapar. Pois não, Tigrão? Pato conseguiu entrar mais apagado do que o Luan Dias, que não jogou nada. Pô, mas o Pato entrou com uma tiriça, velho, mas com sono, mas com desinteresse pela partida, desconcentração total. É inacreditável, é incompreensível esse tipo de coisa. E você pediu o Pato. O Pato entrou, mas não vem correspondendo, está mais apagado do que vagalume com a bateria fraca. Tô pedindo a presença dele desde o primeiro tempo. O cara quer me derrubar definitivamente. Lumitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Lumitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse lumitex.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30, quase 31, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso, 2 de Camilo. Ponte Preta 2, Náutico 0, Edu. Sim, um abraço mais uma vez aqui, pessoal da Fazenda do Gilmar, o Leonardo, tá todo mundo ligado lá. Nosso muito obrigado. Olha, na Fazenda não é fácil pegar não, hein? Olha, continua Atlético Paranaense 1, São Paulo 1, segundo tempo na Vila, Santos 1, Botafogo 1, 18h15 tem Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. E na Série B continua, segundo tempo lá em Salvador, Vitória 0, Chapecoense também 0. Rádio Bandeirantes. E o craque do jogo vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca, muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer. Alô, Emílio, um grande abraço, um abraço para o Matheus, um abraço também para o Rafael. Eles que comandam a Churrascaria Sulina. Mexeu, pois não, a informação. A última do Hélio dos Anjos, Ronaldo Alves, camisa 3, machucado, foi embora, entrou 13, Tássio, camisa 13, tá no jogo. É aquela pancada, né? O Ronaldo Alves não se recuperou, né? Exatamente, no choque com o Barreto, ele até tentou continuar do jogo, mas desabou e teve que deixar o gramado de maca. Você sabe onde foi a pancada ou não? Não. É naquele lugar que dói mais no homem, né? Caixa? Naquele lugar que dói mais no homem, na caixa de câmbio. Ixi. E o massagista falou pra ele assim, vai, cara, faz massagem aí, você quer que eu faça o quê? O massagista falou, olha, dá pra voltar, mas tem que fazer a massagem.
Então é o seguinte, eu lamentavelmente tenho que te comunicar que você não voltará. Para ter um bom dia, uma boa tarde ou boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafemorais.com.br. Aí ele falou pro massagista assim, ó. Pô, só um pouquinho, meu. Bola parada, falta, a Ponte vem pra batida. Vai tomar posição o Yuri lá atrás, Gleger, Zorzinho, 33, e aí sai mais algum gol neste jogo em Gleger. Batista, as duas equipes aparentemente aí estão sentindo no aspecto físico, né? O horário do jogo, a temperatura. O Náutico me parece também dar sinais de cansaço mais do que a Ponte. E a Ponte precisa logo liquidar a partida, né? Tem alguns jogadores ali, a Ponte. Domina o time da Ponte, Bruno Rodrigues recolheu o pé direito, bateu fraco. Anderson no meio do gol, pegou firme, sem rebote, diz aí Gleger. Agora, como disse o Tigrão, né? O Pato entrou numa tiriça, numa nhaca danada, hein? Não é possível, um jogador com toda a velocidade, né? Com toda a categoria que tem o Pato aí, nós pedíamos o Pato entrar do jeito que ele entrou, ele não fez absolutamente, aliás, ele fez tudo que não era para fazer, né? Errando passe, perdendo gols. Patinho precisa entrar no jogo. Placar de 2-0, 2 gols no primeiro tempo. A Ponte marcou aos 6 e depois aos 12. Os dois com Camilo. O primeiro foi de cabeça, cruzamento perfeito de Yuri. E o segundo foi de falta, uma belíssima cobrança de falta, meteu na rede. 2-0 para Macaca. E vem o time do Náutico, bola lançada na linha de fundo lá pelo setor canhoto. Vai rente ao pau da bandeira. Acabou dando certo, ficou com o Náutico. Vem para Camutango, levantamento na linha de fundo, no cruzamento. A bola vai embora, já havia transposto a linha de fundo. A bola saiu em tiro de meta no campo de defesa para Macaca. Rui é quem tentou fazer o cruzamento. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho. E muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. 999 47 19 80. Avenida Alberto Medal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Mexeu. Vai. Duas modificações na Ponte. Camisa 75 Barreto foi embora. Barreto 75 tá fora. 7 Neto Moura tá no jogo. E o autor dos 2 gols da Ponte, Camilo, também foi embora com a 10. 27 Pedrinho, que vai renovar até 2023 com a Macaca, tá no jogo. Pedrinho, camisa 27, talento da base, disputou a Copa Paulista e ganha mais uma oportunidade no time da Macaca. Lançamento de bola, vem o time do Náutico pela ponta direita no campo de ataque, tentando levar em cima da marcação, ajeita o jogo, mas não conseguiu. E aí ganhou arremesso lateral porque o último toque foi do jogador da Macaca na marca de 36 minutos. Em Brian, autorizado pela direita, reposição de bola no campo de ataque. Levantamento no cruzamento, a bola raspou no costado da marcação e saiu. É arremesso. É arremesso não, é tiro escanteado, escanteio para o Náutico bater. E tenta vir para o ataque, o camisa de número 44, Camutanga. Rafael Ribeiro, os grandalhões estão por ali. Quem vem para a bola é o camisa de número 89, o Rui. Rui partiu, pé canhoto, levantou no primeiro pau, chega para tirar, afasta lá atrás e Yuri, a bola caiu de volta pela direita, dominou Rui, mas o lançamento pela direita tá valendo, partiu, levou para a linha de fundo, chega, rasga forte, tira W Carvalho. Mandou para fora pela linha de fundo. Trindade chegava na bola, ela saiu em escanteio. Autorizado. Vem Juninho Carpina. Levantou a cobrança de escanteio na área. Tira lá atrás, afasta a Oropó. Grandalhão ajudando a defesa. Tira, joga para fora para a linha lateral. Oi, Tigrão. Quem é que saiu para entrar o Pedrinho? Ah, pois não. O Camilo, 10. Não, e o Neto Moura? O Barreto, 75.
Neto Moura tira uma bola lá atrás, puxa o contra-golpe do time da Macaca, rolou para Oropó, entrou na área, levou para a linha de fundo, cruzou para trás para Neto Moura, buscou o buraco, tenta o drible, conseguiu, recolheu na perna canhota, virou para o pé direito, lançou na área, vem para a bola, pé canhoto, bateu, vai embora! Para fora pela linha de fundo, Pedrinho chegou finalizando bem numa enfiada de bola espetacular do Neto Moura, mas bateu por baixo da bola, ela subiu um pouco e saiu do gol por cima pela linha de fundo, em tiro de meta para o Náutico bater Antônio Lupi. Elemento surpresa e utilizando também a velocidade, o Pedrinho entrou por trás da defesa do Náutico e por pouco não marcou o primeiro gol dele no time profissional da Macaca. Placar de 2-0, 2 gols de Camilo no primeiro tempo. Vem embora outra vez o time Ponte Pretano pela esquerda no campo de ataque, 2-0. Camilo marcou um de cabeça e o outro foi de falta, belíssima cobrança de falta. Luizão, domina batendo, entregando pela esquerda para Neto Moura, rola curtinho pela meia canhota, vem para a bola para fazer o passe, Bruno Rodrigues para Neto Moura, abriu para Pedrinho, ele partiu em cima da marcação, parou, fez o break, recuou, a bola veio pela direita outra vez, o time Ponte Pretano pela ponta direita na marca de 39 minutos, Neto Moura arrumou pé direito, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo. Rolou o Pedrinho, chamou Neto Moura, ele dominou e experimentou de perna direita, a bola foi embora para fora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Náutico bater. Tinha outras opções o Neto Moura, mas entrou com confiança, viu que tinha espaço e mandou um chute forte. A bola acabou desviando e a Ponte ganha escanteio. Tem escanteio a Macaca, camisa 11, Bruno Rodrigues na cobrança. 39 minutos, é escanteio para a Macaca. 2-0 para Ponte Preta, Bruno Rodrigues, pé direito, levantou, passou por toda a extensão da grande área e foi lá do outro lado, rente ao pau da bandeira em arremesso lateral, campo de defesa para o Náutico. Pinta na Saci, pintou gol de Edu. Gol do Santos em Navina, Bruno Marques, segundo tempo, Santos 2, Botafogo 1. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. A Ponte adianta a marcação, Náutico tenta marcar um gol de qualquer maneira, 40 minutos, erra o passe, lá atrás chegou dominando, sai jogando o time da Ponte, ouviu uma falta, mas o árbitro não marcou, deu vantagem. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Gleger Zorzin, alterações da Macaca, vencendo 2-0, Gleger. Pecado, né? O gol que perdeu o Pedrinho, né? Poderia, acho que não sei, não acreditou que a bola passaria ali, teve uma grande chance. Olha o Náutico. E vem pra bola, domina, tentando a passagem, arrancou, ajeitou, olha o Náutico, a batida, espalma Igor Vinhas, Brian, uma pancada de longe, a bola veio fazendo curva, voou para fazer a defesa, Igor Vinhas mandou para fora pela linha de fundo, em escanteio para o Náutico bater. Um verdadeiro milagre do Igor Vinhas, foi no ângulo e fez a defesa, Carpina na bola. Já cobrou o escanteio, subiu o Igor Vinhas, pegou e já repõe no contra-golpe, vem embora o time da Macaca, Pato domina, tenta o passe, vem por dentro, chega, tira, afasta lá atrás a retaguarda do time do Timbu, vai pra cima e vai com tudo, 41, quase 42, quer um gol de qualquer jeito para ainda ter esperança do empate, vem tocando a bola Trindade, ele recolhe para fazer passe, virou lá pela ponta direita no campo de ataque, se manda por ali, vai pra bola Tássio, meteu o pé direito, cruzou na área, passou por todo mundo, olha o perigo, a bola vai embora.
Vai embora pela linha de fundo, Carpina ainda tentou fazer o gol, não conseguiu pegar na bola, o chute saiu lascado, tocou no corpo dele e foi pra fora pela linha de fundo, em tiro de meta pra Macaca bater. Jogada do Tássio, camisa de número 13, que foi até a linha de fundo, fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo, também passou pelo Dadá Belmonte, melhor pra Macaca, que vai vencendo 2-0 em cima do Náutico. É, porque com a entrada do Tássio, o Camutanga foi pra zaga. Entrou lá no lugar do Ronaldo Alves, que saiu contundido, machucado, e portanto o Tássio é que entrou no lado direito, né? E do outro lado, portanto, do lado direito, do outro lado está jogando o Brian. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas físicas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Placar de 2-0. Rafael Ribeiro tenta o cruzamento na área. W Carvalho estica a perna longa para tirar, joga para fora, para a linha lateral. É cobrança de arremesso pela direita. Time do Náutico está cobiçoso, quer um gol de qualquer jeito. Lançamento na área, tenta a penetração, vem para a bola, cruzamento. Olha o Timbu, entrou Chiesa, pé direito, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, lançamento na área, Igor Vinhas, a batida de Chiesa, a bola passou, foi embora, pra fora pela linha de fundo, houve um desvio, não foi do Igor Vinhas não, foi da zaga, escanteio. Autorizado, cobrança de escanteio, Carpina levantou na área, passa por da extensão da grande área, vai do outro lado para fora, para a linha lateral. Detalhe no ar. Nossa, mas que avenida que virou ali o lado esquerdo da ponte depois que o Pato entrou, hein? Ele não acompanha e o Yuri pregou. Jogador que vinha fora do time há muito tempo, voltou agora no lugar do Lazzaroni. O Náutico está deitando e rolando ali. Por 3 oportunidades a Ponte poderia ter tomado o gol. Está muito vulnerável o lado esquerdo, não pode dar vacilo. Vai ter acréscimo. Se o Náutico faz um gol aí da correria. É característica da Ponte esse tipo de situação. O negócio tá complicado. O time da Ponte vai encolhendo neste finalzinho de partida. Mais 5. Levantamento para a linha de fundo. Tássio, pé direito, levantou, cruzou. A bola caiu pelo setor esquerdo. Tentou em cima da marcação, não conseguiu. Bateu, tirou. A bola voltou. Apodi fecha o setor. A bola volta pela esquerda. Levantamento do Timbu. A bola vai para a área, sai lá atrás. Igor Vinhas e pega firme. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel, 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. 45, mais 5 no additional time. Vamos até 50 minutos. Serão 5 minutos de tortura para o torcedor da Macaca. A Ponte no primeiro tempo, um gol aos 6, outro aos 12, ambos do Camilo, um de cabeça, outro de falta. Está vencendo a partida pelo placar de 2-0 no Majestoso. E vem de novo, tentando a passagem o time do Timbu, mas dá o bote lá atrás para afastar o time da Ponte. Com o Pedrinho, bate ele perto da direita para a Podira, vem margeando o campo, escapa na marcação, se manda no campo de ataque, fez o break, recuou, tocou por dentro, vem tentando fazer o passe, erra no passe. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Já, hein? E o jogo aberto com o Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem também o craque do jogo, oferecimento da Churrascaria Sulina, e tem o oferecimento, jogo aberto. É isso aí, tem o jogo aberto, o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você, pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar,
pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Detalhe no ar. Dadá Belmonte fez uma falta feia em cima do Pedrinho. Chegou atrasado no carrinho, já tem cartão amarelo. Ele tá caído, o Dadá. Se não for expulso é porque o árbitro vai deixar barato pro camisa de número 97 do Náutico. 47, vamos até 50. O jogo está paralisado no Majestoso. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 2-0. Tá caído o Pedrinho ainda, né? Uma caçada selvagem. Ele barato, sente a perna esquerda. Parece que nem amarelo, hein? Nem amarelo. O árbitro pede calma. O Hélio dos Anjos, ele parece um pastor alucinado, né? Fazendo pregação na beira do gramado. E o massagista, o médico tomou cartão amarelo. Esse é novo, eu preciso pegar o nome dele certinho, mas recebeu cartão amarelo, o médico da Ponte, por reclamação. Justamente essa reclamação pelo fato de não ter dado cartão amarelo para o jogador da equipe do Náutico que pegou o Pedrinho ali no limite do campo. Mais um, vamos a 51. 51, mais um, 5, mais um, vamos então para 51. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Domina, vem Trindade, ele ultrapassa a linha da metade do campo, Timbu vai para o campo de ataque, bola aberta pela direita para Tássio, ele gira em cima da marcação, tenta levar, perdeu a bola, recupera a posse de bola lá atrás, o time da Macaca vence o jogo. Placar de 2-0, serão 4 decisões. A Ponte, o próximo jogo será contra a Chapecoense. O jogo é em Chapecó, quinta-feira. E aí, se vencer, vai para mais uma decisão em casa contra o CRB. Vencendo, vai para a 4ª decisão contra o Figueirense. O jogo é lá. A Ponte chegará então a 60 pontos. Com esta vitória, continua viva na Série B, a Bezona. Vai terminar a partida no Majestoso, 2-0, a Ponte vencendo. É falta para a equipe do Náutico bater. Autorizado, a falta cobrada, vem Trindade, domina, bate, ele perde a direita, carrega para o campo de ataque, abriu o jogo lá pela ponta direita, vem para Tássio, perna direita, levanta da direita para a esquerda para Jorge Henrique. Ele domina, rente, arrisca, lateral, recua o jogo pelo lado esquerdo, placar de 2-0. 2 gols de Camilo. Tentou entrar na área antes de chegar, rasga firme lá atrás, tira Dauan, a bola volta no campo de defesa, sobra, vem lá atrás e o árbitro aponta o centro do campo e termina o jogo. Pode subir aí o hino da Macaca. Mais 3 na sacola. Vitória da Macaca no Majestoso. A Ponte está viva. A Macaca está viva. Viva no campeonato. Camilo de cabeça fez o primeiro, o segundo foi de falta, uma belíssima cobrança, um golaço, mandou na rede, fez 2 para a Ponte Preta, 0 para o Náutico e acabou! E na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Ponte, sexta colocada com 51, está a 4 pontos do quarto colocado, que é o Juventude, né? Ganhou ontem 1-0 do Cruzeiro, Juventude 55, CSA 53. Depois a Ponte com 51, Operário 51, Avaí 49, em nono Sampaio Correia 48, em décimo Guarani 48. Faltam 3 rodadas, hein, Lupe? Mas não tá falando, né?
Faltam 3 rodadas e a Ponte ainda continua viva. O Anderson, goleiro do Náutico, fala sobre esse resultado. Não vai falar não, porque já acabou a entrevista? Já acabou. Já acabou? Ele agradeceu, isso mesmo. Obrigado ao Anderson. O Náutico ainda luta por conta do rebaixamento, mas foi o único porque os jogadores da Ponte não estão falando depois e nem durante a semana nas coletivas de imprensa. O médico da Ponte, Edu, que tomou cartão amarelo, anote aí porque vai ser importante, é o Sérgio Rosa. Sérgio Rosa, médico da Ponte, por reclamação, acabou recebendo o cartão amarelo. A Macaca volta a campo na quinta-feira, 17 horas e 45 minutos da tarde, para enfrentar a Chapecoense na Arena Condá. Barreto recebeu o 3º cartão amarelo e está fora do jogo. Sérgio Rosa está pendurado. Olha, e acabou. Vitória 0, Chapecoense 0. Então é o seguinte, o Náutico continua fora da zona por detalhes. Em 16º Náutico com 39, em 17º Vitória 39, 18º Paraná 36, 19º Botafogo de Ribeirão 34, Oeste já rebaixado, 20º com 26 pontos, quando terminou também no Brasileirão, Atlético Paranaense 1, São Paulo 1 e Santos 2, Botafogo 1. Vamos lá, Tigrão, olha, Camilo 1-0 a 7 minutos de jogo, de cabeça, cruzamento do Yuri, Camilo cobrando falta, 12 minutos, 2-0. Depois o Bruno Rodrigues a 37, cara a cara com o goleiro, a Ponte atacando pro gol da Fepasa. O goleiro pegou, cara a cara pegou. No segundo tempo, Camilo de fora da área, um chutaço, bela defesa do goleiro. Matheus Peixoto, cara a cara, goleiro chutou pra fora. E aí saiu, foi substituído. O Ronaldo Alves de cabeça perdeu um gol incrível pro Náutico, a 24. Claro, o Náutico atacando segundo tempo para o gol da Fepasa. Neto Moura dá uma enfiada sensacional pro Pedrinho. Pedrinho chutou por cima. A bela defesa do Igor Vinhas a 41, chute do Brian, chute de longe, e o Chiesa a 44, ele finalizou, bateu na zaga de Mancinho, subiu, bateu no travessão, foi para escanteio. Foi assim, Tigrão, Ponte 2, Náutico 0. Um jogo melhor na primeira etapa do que na segunda, a Ponte administrou, mas correu muitos riscos dentro da partida, muita irregularidade, e teve o mérito sim, através do Camilo individualmente, de decidir o jogo. Louve-se aqui mais 2 participações nos 2 gols da Ponte do Bruno Rodrigues. No primeiro, ele é que enfia a bola no fundo para que Yuri fizesse um cruzamento primoroso na cabeça do Camilo, que cabeceou de olhos abertos e no contrapé do goleiro Anderson. E no segundo gol, Bruno Rodrigues acabou entortando 3 jogadores da defesa do Náutico, saindo da ponta, vindo por dentro para a meia, próximo da meia-lua, um pouco para trás dela, e aí sofreu a falta. Quando preparava a perna direita para bater, sofreu a falta. Essa falta foi a que Camilo bateu e matou o jogo a 12 minutos do primeiro tempo. Bateu muito forte, do lado de fora da barreira, não bateu por cima não, a bola a meia altura, a cerca de meio metro, um pouco menos que isso, do chão, a 99 km por hora, muito rápida a bola, muito forte a batida, e a Ponte fez 2-0. Aí continuou mandando no jogo, poderia ter feito até 30 minutos o terceiro e o quarto, não fez, pecou nas finalizações e depois, nos últimos 15 minutos do primeiro tempo, acabou caindo, acabou ficando sem a bola, acabou iniciando uma intensa sequência de passes errados, devolvendo a todo momento, perigosamente no campo de defesa, a bola para o Náutico. Poderia sim ter diminuído no primeiro tempo, inclusive com uma bola na trave e inclusive com um gol, para mim, de forma correta, não validado, do Chiesa no finalzinho do primeiro tempo, e fomos assim para a segunda etapa, mas um primeiro tempo mais movimentado. Veio o segundo tempo e a Ponte demonstrava em alguns de seus jogadores sinais de cansaço, mas tocou, procurou valorizar, e aí o Náutico percebeu uma vulnerabilidade muito grande pelo lado esquerdo de defesa, onde o Yuri não acompanhava mais. Aí, inteligentemente, o Hélio dos Anjos colocou jogadores inteiros, jogadores enxutos fisicamente ali pelo setor, e o Náutico passou a fustigar perigosamente a Ponte, com cruzamentos a todo momento. Em todas, o Pato não acompanhava e o Náutico fustigava por ali.
com Juninho Carpina, com o Rui, com o Brian, deitou e rolou pelo lado direito e poderia ter feito gol. Então, esta desatenção da Ponte na segunda bola poderia ter sido evitada, mas é lógico que foi uma partida dentro das possibilidades do grupo Ponte Pretano boa, onde o time teve a maturidade de matar o jogo no segundo tempo e cometeu falhas, teve alguns momentos de instabilidade técnica, alguns momentos de ausência física, alguns momentos ficando muito tempo sem a bola, mas conseguiu administrar, conseguiu controlar, até o momento em que o Náutico, fora esse lado direito, que era o forte, também demonstrou flagrantes sinais de cansaço, e aí a Ponte acabou, sem muito sufoco, conseguindo levar até 51 minutos, sem sofrer o gol. Que é aquele tipo de jogo maroto, né? Se o adversário faz um gol aí até 45, 46, com mais 4, 5 minutos por jogar, vira aquele perereco. E a Ponte é um time traumatizado dentro de casa, que saiu na frente várias vezes, contra o Operário de Ponta Grossa, contra o Cuiabá, entre outras várias partidas em que a Ponte poderia ter resolvido a situação, segurado o resultado, mas é um time com grande dificuldade para manter-se à frente quando sai à frente. E hoje saiu, conseguiu 2 gols de vantagem, mas se toma um aí no finalzinho e correu muitos riscos, para mim desnecessariamente, que poderiam ter sido evitados com uma correção de marcação pelo seu setor esquerdo de defesa, se toma um, vira aquele perereco, vira aquele Deus nos acuda, aquela perna bamba, vem o trauma de outras partidas e a Ponte poderia ter perdido 2 pontos preciosíssimos, mas não perdeu não. Conseguiu segurar a marimba, teve alguns jogadores com boa atuação, Camilo, destaque, Wellington Carvalho, para mim hoje uma atuação primorosa, nenhum erro, quando precisou dar bico deu, quando precisou chutar para o alto, chutou, e foi uma atuação muito segura ao lado de Luizão, mas alguns pontos acima para o Wellington Carvalho. Barreto bem, Bruno Rodrigues, instável hoje, em alguns momentos bem, outros não, perdendo gols que normalmente ele não perde, mas as individualidades a gente, claro que vai analisar daqui a pouquinho dentro dos conceitos do jogo, dentro do gabarito do jogo com o comando do Edu Pinheiro. Então, para mim, justa, insofismável, indiscutível a vitória da Ponte, mas com a marca Ponte Preta de ser, trazendo, mesmo aparentemente para quem vê só o placar, momentos de grande tensão, de grande preocupação para o seu torcedor, pela sumida que em alguns instantes o time dava dentro das 4 linhas. Ao final, um 2-0 importante, é uma pena que a Ponte não tenha, naquele jogo de decisão contra o Juventude, vencido aquele jogo lá em Caxias. Se tivesse vencido, ela teria 54 pontos, e o Juventude teria 52. Então, estaria a Ponte à frente dentro do G4, mas são detalhes. Não dá para ficar chorando sobre o leite derramado, porque a Ponte perdeu tantos pontos bobos, mas teve tantas derrotas idiotas, inexplicáveis, derrotas que não poderiam ter acontecido, inclusive dentro dos seus domínios, que ela estaria há muito tempo, não fosse essa sequência de grandes vacilos, já promovida à primeira divisão, como estão Chapecoense e América Mineiro. Mas ainda assim, existe uma possibilidade matemática. Muito difícil, é verdade. Muito complicada, é verdade. Mas ela está aí, talvez dê com 60 pontos, e a Ponte precisaria somar 9 dos 9 que tem por disputar aí na sequência, pela ordem, fora contra a Chapecoense, em casa contra o CRB e fora contra o Figueirense, desesperado. E talvez jogando nessa partida a sua permanência na Série B para 2021. Porque estamos em 21, mas ainda disputando, ainda assistindo o campeonato de 2020. Importante sim a vitória da Ponte, com alguns pontos de preocupação, mas extremamente valorosa e valorizada pela luta intensa do Náutico, que acabou dando muito trabalho, apesar de sair derrotado no estádio Moisés Lucarelli esta tarde, ao final 2 Ponte,
0 Náutico. Edu Pinheiro. A Ponte, somei aqui, a Ponte perdeu 22 pontos como mandante. Olha, o ganhador da camisa, a frase já está no YouTube, hein? Já está no YouTube, você no YouTube pode conferir lá quem foi que ganhou. Vou comentar já, porque o Zorzinho vai falar agora desse Ponte 2, Náutico 0. Olha, Edu, primeiro dizer que o resultado é importantíssimo, né? Resultado importante, uma vitória. É claro que a Ponte ainda apresenta algumas deficiências, principalmente ali no setor de transição, né? Principalmente no setor de recomposição. A gente percebe algumas falhas e alguns erros no aspecto defensivo, no aspecto de marcação, né? A hora que a retomada, né? A hora que você perde a bola, essa retomada de ou você sobe as linhas, ou você abaixa, ou você mantém a linha numa posição mediana. Então essas coisas é tudo treinado e ajustado durante a semana. A Ponte realmente nas mãos do Fabinho Moreno, e olha, eu estou citando isso durante toda a semana, eu venho falando. Os últimos 2 jogos da Ponte, empenho, dedicação, uma organização diferente, né? Até então a Ponte vinha jogando num 4-3-3, bem definido, com os 2 homens abertos, o homem da referência, o meia, 2 volantes, né? E a Ponte vinha jogando dessa forma. E o Fabinho, lá no jogo do Guarani, no derby, ele trouxe 2 linhas de 4, né? Deixando o Camilo à frente, um pouco mais à frente ali com o Matheus Peixoto, para ter um pouco mais de liberdade. E é claro, a chegada de um dos volantes sempre, a saída, né? Às vezes Zanocelo, às vezes vai o Barreto. Então essa alternância é bem legal. E as 2 linhas de 4 precisa de muito treinamento. E a gente percebe que está bem organizada. A Ponte sofreu ali em alguns momentos da partida, que isso é absolutamente normal. Está enfrentando um time que está querendo escapar da degola, e aí os caras vêm com tudo mesmo. Às vezes até muito desorganizado, porque nós vimos aqui o tanto de vezes que a Ponte saiu na cara do gol, mas assim, na cara do gol mesmo, né? Aquele lance do Bruno Rodrigues no primeiro tempo, depois teve no segundo tempo aquele lance do Peixoto, os caras saindo cara a cara com o goleiro quase no meio de campo. E isso é um time desorganizado defensivamente, eu estou dizendo do Náutico. Então, a Ponte, claro, poderia ter aproveitado um pouco mais, poderia ter matado o jogo já no primeiro tempo, poderia ter feito aí com o Matheus Peixoto, depois teve aquela com o Pedrinho também, matava o jogo. 3-0, ótimo, beleza. Mas 2-0 também, um resultado importantíssimo. O que me deixou mais contente é o seguinte, Edu, a estratégia de jogo do Fabinho Moreno. Essa é a estratégia de jogo. Em alguns momentos vai sofrer pressão, em alguns momentos o time adversário vai pressionar, vai subir as linhas, vai encurralar, mas o time estava muito bem postado. Você vê que teve aí o Náutico alguns lances ali um pouco mais agudos, mas a bola parada, a Ponte sempre muito bem posicionada, né? Aquelas diagonais dos zagueiros e também dos laterais muito bem feita, no tempo certo. Gostei muito da partida dos 2 zagueiros. O Wellington Carvalho um pouquinho melhor, né, do que o Luizão, mas sempre ali oscilando para mais, nunca para menos, e isso é muito importante. Então eu gostei demais. O Yuri vem fazendo ali no aspecto defensivo também bons jogos, depois que assumiu a titularidade. Ele vai um pouco, você vê que o primeiro gol foi o cruzamento, uma belíssima jogada. Depois ele teve algumas outras participações ali no ataque. Segundo tempo ele já, né, meio que posicionou, deu uma cansada do meio para o final da partida, né? Mas estava ali, sempre ali na parte defensiva, sempre ali fechando a primeira linha, como tem que ser feito. Então eu gostei muito, eu acho que o Fabinho Moreno está dando aí um jeito nesse time. Tem, claro, que ainda fazer alguns ajustes, tem ainda alguns jogos que podem a Ponte surpreender, por que não? Tá difícil, mas tá difícil para todo mundo, né? O Juventude, que está aí no G4 hoje, é um time que oscila demais, né? Tá oscilando muito, então a Ponte pode se aproveitar disso. Não tem que ficar pensando agora nos adversários, nas equipes que a Ponte depende do resultado. A Ponte tem que fazer a lição de casa. Tem que ganhar os jogos e aí sim depois ver o que vai acontecer. Mas eu gostei pelo resultado, eu gostei pela evolução técnica do time, evolução tática também. Gostei muito também de ver o Camilo fazendo um grande jogo. Nós dizíamos na concentração, e eu criticava muito porque ele estava devendo para o torcedor pontepretano, não tenha dúvida. O torcedor quer ver esse Camilo de hoje. É esse Camilo que foi contratado. Um cara decisivo, um cara participativo, um cara que
na hora de atacar, tá sempre ali, na hora de recompor, vem aqui para recompor também, vem ajudar, né? Demonstrando a liderança que foi dada a ele como capitão também. É esse Camilo que o torcedor quer ver. É esse Camilo que eu cobrava aqui antes da partida no Concentração. Então, fiquei muito feliz em ver o Camilo aí voltando a jogar bem, voltando a ajudar a Ponte, fazendo gols importantes. O gol de falta foi um golaço, né? O goleiro estava mal posicionado, independente de qualquer coisa, uma batida perfeita. Depois, no segundo tempo, quase que faz o terceiro gol. Aí depois ele deu uma cansada, mas é absolutamente normal isso. Gostei muito, Edu. Ainda tendo que a Ponte ajustar algumas coisas, né, para que não seja pega de surpresa em algumas partidas. Não pode correr aí certos riscos, mas eu acho que essa é a estratégia de jogo. E tem dado certo, né? Nas últimas 3 partidas, a Ponte fez 5 pontos. Então, o Fabinho Moreno realmente achou aí uma forma de jogar e uma estratégia de jogo que tem dado certo. 2-0 para a Ponte. O importante é isso, né, Edu? 3 pontos e a Ponte deu uma andada legal aí na tábua de classificação. Nosso muito obrigado a todos que participaram no YouTube, aqui no WhatsApp também. Olha, quem ganhou a camisa foi o Fernando. Ele no YouTube mandou a seguinte frase: narração com emoção é com Batistão em Campinas, capital ou lá em Ribeirão. Meu rádio tá ligado, é só curtição. Sou da Macaca, sou do povão com alegria e emoção. Fernando, parabéns, muito obrigado. A gente pede para você, por favor, entrar em contato com a gente pelo Instagram. Instagram é Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas. Fernando, é claro que você vai mandar seu nome lá e nós vamos entrar em contato com você. A sua fotinha tem que ser a mesma essa do YouTube, evidentemente, para a gente bater a identificação e saber que você é você mesmo. Aí a gente combina contigo a retirada da camisa número 1 da Ponte, tá bom? Como é que você faz para retirar? Lá na loja 1900 do estádio Moisés Lucarelli. Meus amigos, campeonato chega sensacional, faltam 3 rodadas, América e Chapecoense subiram. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 equipes lutam pelas 2 vagas restantes. É claro que umas com 90%, 85%, 75%, uma menos, mas fica um campeonato sensacional. A Ponte tem a Chapecoense em Chapecó, depois recebe o CRB e o Figueirense lá. E o Guarani recebe o Vitória, depois vai lá com o Avaí e fecha aqui com o Juventude. E parabéns aí ao pessoal de Ribeirão Preto nos ouvindo aí. Olha, você vê a Ponte que é do Náutico, não interessa o Botafogo, tá bom? Nosso AM 1270 Ribeirão Preto, AM 1170 Campinas, o pessoal do Facebook, do Instagram e também do YouTube. O nosso muito obrigado, porque vem aí o nosso jogo aberto já já. O craque Sulina vai almoçar ou jantar na Churrascaria Sulina. Fechado, Ponte 2, Náutico 0. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br.